E a gente eu quero aprender com você, amor. Comigo? Você. Sempre que a gente faz o clube presencial, né? E aí, semana passada foi muito forte para quem tava, porque era uma semana antes do evento. E aí, a gente realmente desceu o céu lá, né? Colocamos um louvor, foi bem legal. Foi através do clube também que eu comecei a falar em línguas. Então, o clube em si, eu gosto bastante da energia, porque é aquela energia semanal, né, gente? A gente renova nossas energias. Igual o evento, ele é um dia. Então, se a gente não manter naquela frequência, é normal, é natural a gente sair, a gente cair. Então, o clube próximo nível é justamente para isso. Para a gente encontrar pessoas, fazer pergunta, fazer troca. Já surgiu sociedade dentro do clube, já surgiu pessoas que foram para outra cidade juntas, alugou casa e foi, cresceram, expandiram a mente. Então, é isso que a gente espera e é isso que a gente quer, né? Eu acho que o clube próximo nível ele já é uma multiplicação da multiplicação, né, amor? Porque a gente começou com outro movimento, foi crescendo, crescendo, e hoje a gente trocou o nome. Aí o Oliver passou por um limpa esses dias também, ele tirou bastante gente que não fazia sentido, que só treinava ali a nossa energia, a nossa frequência, pessoas que não queriam crescer. E tá tudo bem também a gente entender quem não quer crescer, mas a gente quer, então a gente tem que andar com quem quer. Então a gente precisa fazer esse esporte radical na nossa vida, sabe? Seja com quem for, familiar, amigos. Quando a gente entende que a pessoa não quer crescer, a gente tem que cortar, para a gente conseguir crescer. E é isso, amor. Hoje eu quero realmente te ouvir, aprender com você. Eu adoro aprender com o Oliver. Toda vez que ele fala, eu aprendo. Porque por mais que a gente mora junto, mas é diferente quando ele está ensinando. Porque ele não usa muita coisa aqui em casa. Não pode. Como eu também não. Né? Então, muita coisa que a gente sabe, a gente não deve usar com o nosso cônjuge intencionalmente. Né? Então, quando ele ensina vocês, eu aprendo aí 3 vezes mais. É isso, meu amor. Entrando mais gente aí, entrou o Maurício aí, ó. Vamos falar da dificuldade que foi, né? Que é fazer um evento. É facinho, e aí? É, E aí, tá me vamos. ouvindo? Tá Então, ouvindo? Tá me ouvindo? sim. Tá ouvindo. Cara, e aí? Nossa, E aí? Você é foda. e aí? Estamos aqui, estamos esperando o pessoal ver se entra mais um pessoal para não ficar voltando toda hora. Vou abrir minha pauta de hoje aqui, né, Rafael? Fala aí a pauta de hoje. Você sabe, já era. Vou descobrir agora. É isso aí, mano. Tá aumentando. Fala aí, já que você está aí na palavra, fala aí como é que foi a corrida lá. Você deslanchou na corrida mesmo, né, amigo? Qual É que foi o muito código? massa, né, cara? O código da corrida é que nem sempre, às vezes, quem está fazendo há mais tempo significa que vai ter o melhor resultado. O... É muito massa, porque assim, você começa a treinar, 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 e aí os resultados começam a vir, você começa a fazer novas conexões, você começa a expandir sua mente. E essa semana que passou da prova, eu não treinei muito, mas eu já estou há muito tempo treinando. Foi uma semana bem diferente, atípica para mim. Eu cheguei lá até meio assim, olhei assim, né? Falei, vou dar o meu melhor. Mas o massa é que o cara que ganhou em primeiro, eu fiquei em segundo lugar geral, né? Depois ele foi perguntar, Rafael, tem quanto tempo que você está correndo? Ah, tem uns 3 a 5 meses, mais ou menos, não sei. Não, mas antes. Opa. Oi, tô aqui no shopping ainda falando. Olha só, tá fazendo uns testes aí. Aí ele... Tava tudo... Aí o cara falou bem assim, não, mas antes, quanto tempo você está treinando, né? Já, você deve ter uma base, porque é um rapaz que treina já há uns 3, 4 anos, né? E eu fiquei na cola dele. Mas é isso, é treinamento, né, gente? Quando você começa a treinar e às vezes você tem coisas, você tem habilidades que você nem sabe. E você começa a se conectar com novas pessoas e essas pessoas criam movimentos, né? Igual o meu amigo Oliver criou um movimento aí e despertou algo que já tinha em mim e eu não sabia. E aí agora é só prosseguir, né? Crescendo, se desenvolvendo.
Sim, E na corrida, eu acredito que deve ser muito importante, até conversando com a Raquel sobre isso, ela que eles estão agora indo fazer o Ironman, o triatlo, né? É, igual ela sim, fala, a gente tem que estar muito firmado quem a gente é e a nossa, por exemplo, assim, a nossa capacidade. Porque às vezes você vê alguém sim, passando na sua frente, se você não tiver firmado, eu dou conta, você desiste ali na hora que uma pessoa estiver passando você, né? Sendo que você sim, vai sim. pegar ele na próxima curva. Só que talvez o seu desespero de ver essa pessoa te ultrapassando pode ser o desespero que você precisa para desistir. Isso é em tudo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui numa área profissional. Se eu não tiver firmada onde eu quero chegar e onde eu quero ir, se o Oliver passar do meu lado, talvez por um segundo, por um deslize, que eu tô indo mais devagar nesse momento, eu desisto tudo, sendo que lá na frente eu vou ultrapassar ele, se eu persistir, né? Então, E isso a gente você tem que ter estratégia, né? Por exemplo, na hora que começou a prova, eu comecei muito rápido. Muito rápido o quê? Vamos falar uma palavra aqui, pace, né? O meu amigo aí conhece essa palavra. Eu comecei a 3:10, mas esse ritmo eu não ia conseguir manter ele. E aí eu fui olhando no relógio e eu falei, não, eu quero ficar em 3:40. Mas até eu abaixar para 3:40, eu já estava uns 500 metros na frente da galera. E assim, mas você tem que ter estratégia, porque senão ia chegar no segundo quilômetro, eu ia estar muito cansado e não ia conseguir finalizar a prova. Então, qual que é o código também? Às vezes, não é só ir muito rápido, você tem que ter estratégia. Se você sabe onde você quer chegar, você pode ir numa velocidade que você sabe que você vai conseguir chegar até lá. E na corrida, normalmente é como? Você começa mais devagar para, no final, você dar mais de si, entendeu? É muito louco. É igual o motor do carro quando vai aquecendo. Ele não vai de, tipo assim, né? Os carros comuns, ele não pega 150 quilômetros rápido demais. É um processo que ele vai passar primeira, segunda, terceira, dependendo do carro, né? Chega até a quarta marcha para chegar nessa velocidade. Então, na corrida é mais ou menos desse jeito. Mas, assim, foi uma experiência muito massa. É muito massa. É muito massa. Mas é uma consequência, né? É uma consequência de treinamento. É igual a gente olha para você, olha para o Oliver, olha para a família de vocês, olha o resultado que vocês têm e a gente começa. As pessoas às vezes só olham o resultado, mas a pergunta é o quanto eles treinaram para chegar aí onde eles estão. Por quantos desafios, quantos momentos que já quiseram parar. Na corrida, ó, vou confessar aqui, na corrida de ontem, chegou um momento na primeira subida, meu corpo querendo falar assim, não, você não vai não, dá vontade de parar. Eu falei, não, eu já subi tanta subida, bora. Só aumentei a altura da perna, balancei mais o braço ali que auxilia na subida e já era. Mas eu quero agradecer vocês, aproveitar essa oportunidade. Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, vocês continuem no propósito de vocês, porque se eu subir no pódio ontem, o segundo lugar, né? Não foi o primeiro, mas o segundo, já fiquei muito feliz. Vocês têm participação nisso, eu agradeço demais. Obrigado, viu, meu amigo Oliver, amiga Duda. E é apenas 6 meses treinando, né, Rafa? Daqui a pouco vai estar um ano, vai estar levando várias medalhas aí. Então, parabéns, cara, parabéns Obrigado. mesmo. Porque eu ia falar em pouco treinamento, mas não é, porque você está treinando bastante, você está realmente se dedicando a isso. Então, isso é só consequência. Eu imagino a cara da sua família, da Larissa, das crianças aí. Não, eu Ao cheguei lá, estou feliz. Parabéns. Tem que levar Obrigado, tamo junto. a medalha no pódio da próxima vez. Não entendi? Para receber Para a receber a medalha, medalha, tem que levar Ah, eles. verdade. Então, a corrida começou muito cedo. Íamos levar eles, mas aí não foi possível, porque eu saí de casa, era 5 horas da manhã, então, né? Para as crianças, entendeu? Legal. Mas é isso aí. Obrigado. Deixa eu falar então que eu vou sair. agora que eu achei o tema da parada, Mas, ó, aproveitar aqui também que eu vou ter que terminar ali o negócio. Eu vou ouvir no celular. Mas só para aproveitar aqui o gancho, tem bastante pessoas aí, meninas, que foram no evento. Queria dar um conselho para vocês. Tudo que vocês viveram ali foi uma metanoia. Foi uma mudança de mente, né? Vocês descobriram algo, vocês ativaram algo dentro de vocês. E agora, para isso enraizar dentro de vocês, vocês vão ter que trilhar na nova caminhada. Uma nova trilha, um novo conhecimento. Então, provavelmente daqui a uns dias pode ser que a sua frequência dê uma baixada. Não se afaste, continua, manda no grupo qualquer sentimento que você tiver que a gente vai fazer o possível para elevar, hein?
essa frequência e não ande sozinha, né? Não ande só. Hoje a gente tem a internet que consegue nos juntar, mesmo longe, mas não ande só. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Hoje, se eu, Duda, cheguei em algum lugar, foi por causa das pessoas que estavam à nossa volta e que nos ajudou, meu esposo, minha família. Então, isso é muito importante. Você pode falar, vou terminar. E aí, gente, a gente falou de... O pessoal aqui falou, sempre eu descubro o tema quando eu ouço as pessoas falando. O Rafael falou de muitas coisas e alguma das coisas que ele falou foi relacionado à ambiência, né? Ele teve que mudar a ambiência dele quando ele decidiu entrar nesse processo de corrida, nesse processo de autotransformação relacionado a exercício físico, ele mudou a ambiência dele. Começando a mudar pela cabeça, com uma ambiência própria do próprio cérebro dele. Ele começou nessa transformação e depois ele começou a se aproximar de pessoas que falavam sobre aquilo que ele queria aprender, que no caso seria a corrida. Então ele começou a estudar sobre pneus, sobre tênis, sobre muitas coisas relacionadas à corrida, para criar uma ambiência mais forte do que a quimicamente, fisicamente. Ele começou a pegar nas coisas relacionadas à corrida e isso ajuda muito, muito, muito mesmo vocês. E outra coisa que a gente falou aqui, referente ao que a Duda falou, sobre tem que muitas pessoas novas que entraram. Só para vocês saberem, eu não divulgo mais eu não divulgo mais o clube, tá? Não deixo mais as pessoas entrar dessa forma que foi entrada, que é com o link, mandando o link para as pessoas entrar. Agora a gente tem algumas regrinhas para entrar, mas como ali era nichado as pessoas, eu coloquei o link para quem quisesse entrar e fico muito feliz por vocês que entraram, tá? O começo de todo clube, seja presencialmente ou online, sempre parece escolinha, primeiro dia de aula. Sempre é desse jeito. Eu não sei porquê, mas sempre é dessa forma. Parece que nunca vai dar em nada e as conversas parecem conversa que ninguém dá moral. Mas aí vai fechando o cerco, fechando o cerco, fechando o cerco, e na hora que termina de fechar, todo mundo recebeu, logicamente, quem estava preparado, recebeu aquilo que o clube entrega, que é frequência, que é desenvolvimento pessoal, que é tudo relacionado às três esferas do corpo, aí vamos dizer assim, corpo, alma e espírito. Você entendeu? Então, pegando esse segundo toque da Duda, vocês que foram no evento, vocês que entraram nisso, vocês que estão nessa busca, eu recomendo que vocês não saiam. Se não for para ficar aqui, que vocês fiquem em outros grupos, mas grupos que falam aquilo que vocês precisam ouvir, que vocês precisam sentir, que vocês precisam trocar essa energia. Eu estou nessa caminhada há muito tempo, eu acho que já deve ter mais de 6 anos, isso só eu, fora a minha casa. E uma coisa que eu falo para vocês, tem um teto para andar sozinho. A gente anda por algum tempo somente sozinho. Depois não tem como mais. Na Bíblia mesmo fala, quando foi vir o dilúvio, aquela coisa toda da Arca de Noé, mandou sempre de dupla, sempre de 2. Quando foi andar no deserto, também foi sempre de 2. Porque quando um der baixa, o outro está com o suficiente para ajudar a carregar a outra pessoa. Então, o que eu recomendo? Ali foi muito pesado, foi um dos eventos assim da Duda mais pesado, foi aquele. Foi essa terceira edição, foi muito forte. E vocês receberam uma carga de energia muito forte. A gente poderia ter continuado mais lá, mas ia dar um BO muito grande se a gente continuasse daquela forma. Deixa eu liberar o pessoal. A gente ia ter um BOzinho bem grande se continuasse, mas a carga de energia é muito forte. Então, muita coisa vocês vão começar a digerir, outras coisas que não faziam sentido vão começar a fazer sentido para vocês. Então, que vocês continuem. E uma coisa que a gente não conta, até mesmo para não assustar no processo, que é o seguinte: quando você entra num processo de transformação, quando você fica nessa busca por descobrir o seu propósito, e você começa a sentir o cheiro do seu propósito, depois você descobre ele, você entra nele, não tem como mais sair, tá? Isso é uma coisa que difícil as pessoas contam, eu ainda conto, mas conto no final. Quando você entra no processo de transformação e você verdadeiramente descobre o seu propósito, você não consegue sair mais dele. Vamos pegar o exemplo da corrida do Rafael. O Rafael está numa corrida e mesmo que ele ficasse cansado, o cronômetro não ia parar. Ele ia continuar contando. Ele ia perder corrida, mas ele ia continuar contando. Então, quando você entra num processo de transformação, quando você entra num processo do seu propósito,
ele começa, quando é que você entra, ele valida e começa a soltar o relógio. Desse momento em diante, você só tem uma coisa a fazer, continuar nele. Lógico, vai ter várias baixas, isso é normal. Só que no processo inteiro você vai ter que concluir, não tem como sair mais. E aí eu falo sempre assim, é bom ser ignorante, porque o cara ignorante, ele não tem vontade de fazer nada, tudo para ele tá bom, ele não tem ambição de nada, tudo para ele tá bom. Então, quando você larga de ser ignorante e começa a entender o porquê que o barco está furado, por que você sentia isso, por que aquela coisa está acontecendo, por que esse movimento inteiro está me atrapalhando ou está me evoluindo, você não consegue mais desver aquilo que você viu. Então, quem viveu aquelas experiências de sobrenatural dentro do evento da Duda, naquele nível de consciência, que foi desde o momento que vocês entraram até o momento que vocês saíram, se vocês verem aquilo, foi uma narrativa inteirinha para chegar naquele ápice lá e dar aquela explosão no cérebro de vocês. Então, quando vocês viram aquilo, não tem como dizer mais. Você entendeu? Se a pessoa que foi não sentiu nada, está tudo bem, que ela continue daquele jeito. Se ela entrar no processo que vocês entraram, ela não consegue sair mais. E eu já estou nesse processo há muito tempo e já sentei com muita gente, muita gente. Hoje, se eu carrego alguma coisa, se eu falo alguma coisa que ajuda as pessoas, é porque eu sentei em muitas rodas. Eu sentei com muitas pessoas, eu ajudei muitas pessoas. E eu posso falar com propriedade para vocês. O que faz as pessoas caírem é achar que sabe tudo. O sonho dela é achar essa tampinha. Ela pegou a tampinha, ela acha que não precisa mais, que ela dá conta de pegar as outras tampinhas e consegue fazer sozinha. Eu falo para vocês, não tem como mais. Você pode até pegar a primeira, mas a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e o restante sempre vai precisar de ajuda. Você sempre vai precisar de andar com pessoas que estão no nível maior ou, no mínimo, igual a você. Nunca abaixo. Então, isso é a primeira coisa que eu quero passar para vocês. Apesar de parecer que só eu estou falando aqui, daqui a pouco vocês vão falar, porque não faz sentido só eu falar aqui, isso aqui não é uma palestra. Isso aqui, se a gente estivesse presencialmente, você já teria abrido a boca mais rápido. Mas o que acontece? Esteja nesses momentos, seja numa célula, seja em qualquer situações que faça vocês crescerem. Só que tem um porém. Tudo aquilo que falarem para você com uma pessoa, eu vou usar essa palavra, mas não é essa, só para ficar mais fácil de aprendizado. Uma pessoa superior a você estiver falando com você, nunca aceita de primeira. Tem que ser muito amplo para falar isso que eu estou falando. Nunca aceita de primeira. Sempre você coloca um filtro. E aí você tem o entendimento do que a pessoa te falou, passa pelo seu filtro, esse filtro tem que ter limpo. Então, eu falei uma situação para vocês, antes de aceitar como verdade na vida de vocês puxam o histórico da pessoa, mas principalmente aplica para ver se faz sentido para você. Isso é para não gerar doutrina, tá? E nem religiosidade. Porque acontece a religiosidade por causa disso. Uma pessoa com relevância fala para você, você não chega que é verdade, por você ter um respeito por essa pessoa, você aceita aquilo como verdade. Só que ela tem um viés, a pessoa vai com um viés para ela, e esse viés passa a ser para você, só que não faz sentido para você, faz sentido para aquela pessoa. Então, por aí, você já começa a filtrar muita coisa. Então, eu recomendo que vocês que entrarem nesse processo, vocês não saiam. Vocês fiquem numa busca constante. Ah, Oliver, você está falando isso para vocês ficar no clube? Não. Você não sabe o tanto de gente que passa aqui no clube. Tem gente que só não aguenta uma pregada. Não aguenta eu falar um A para essa pessoa. Aqui é um clube que é muito selecionado justamente por causa disso. Pelo tom de voz e pela forma que eu falo, muitas pessoas já espanam. Já mostra que não é para ela o movimento, você entendeu? Porque a nossa família, a minha família, tem um formato de falar. Então, a gente tem um povo. A gente fala através para esse povo. Então, todo mundo que não for desse povo é normal, eles entram e saem. Então, eu posso ver vocês só hoje aqui, daqui a pouco nunca mais ver. Eu já estou acostumado com isso já. Mas o que eu recomendo? Se esse aqui acabasse agora e vocês nunca mais me dessem, eu te falo algo. O que vocês passaram lá é só a ponta. Ache alguém que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão para te ajudar a você percorrer esse caminho. Porque esse caminho que vocês entraram, que foi aquilo que foi mostrado, que foi a sua verdadeira identidade, aquele processo todo que não vem ao caso aqui, aquilo ali é uma estrada que já existe, só que ela está totalmente fechada, ela está numa mata fechada, está numa situação assim que você não consegue fazer nada nela, você só sabe que ela é para lá.
E tem uma outra estrada que está bonitona, pavimentada, com as luzes bonitas, 4 faixas de um lado, 4 faixas do outro, você está de Ferrari para andar nela. Qual que é essa da Ferrari? É a que você sempre conheceu. Então é muito mais fácil você andar naquela do que nessa na mata fechada, porque da mata fechada você vai ter que abrir, você vai ter que limpar, você vai ter que colocar um poste, depois você vai ter que colocar outro, você vai pavimentar com uma massa asfáltica melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Naquela rota que você já conhece, você já domina. É muito fácil você voltar para ela. Por isso que a nova rota, você precisa de ajuda. Você entendeu? E aí tem que ser muito para subir isso. E tem muita gente que não. Então, igual, por exemplo, hoje está online aqui, oportunidade para muitas pessoas. Por exemplo, a moça que mora em Chapada, que ela, até onde eu estou sabendo, acho que ela nunca foi presencial. Você já foi lá, moça de Chapada? Deixa eu abrir o seu. Vê se foi, não foi. Aperta aí, então, o microfone Oi. do lado. Aí, oi. Você já Tá me tinha ido? ouvindo? Oh, Não, foi a primeira vez. primeira vez aqui, né? Mas onde é que você conheceu o movimento? Na verdade, eu sigo a Duda, porque a Duda trabalhou no Cicobi, né? E eu trabalhei também no Cicobi 7 anos. Eu lembrei de E aí, desde então, eu já conhecia, eu comecei a seguir, aí eu comecei a ver. Aí, nesse encontro, eu falei, não, nesse eu vou. Eu fui e ainda chamei uma amiga minha para ir junto. Você foi no evento? Fui no evento. Massa. E aí, o que você achou? É massa ouvir de pessoa nova. O que você achou? Nossa, foi. Cara, é tudo Olha, louco. foi transformador. Certo? Foi maravilhoso. Muito bom mesmo. Que massa. Você imaginava que era o quê? Você não tinha, Na você não verdade, imaginava nada, você só foi. não, eu só fui. Eu falei, bom, eu só vou, eu tô precisando. Aí eu levei minha amiga também, a minha amiga falou: olha, Rai, eu vou porque eu senti que não vai ser algo denominado de placa de igreja, né? Porque o medo, o receio dela era isso, né? De falar de igreja. Ela falou: eu não gosto disso. Eu quero ouvir a palavra do Senhor sem falar sobre placa de igreja, né? Eu falei: vamos, você vai gostar. Eu nunca fui, mas eu acho que vai ser maravilhoso. Que massa. E foi Legal. maravilhoso, foi transformador na minha vida, na vida dela também, e nós já queremos o próximo. Que massa, que massa. Seja bem-vinda. E aí é muito massa, Obrigada. por exemplo, você viu e você foi atraída e você foi. Você viu alguma coisa. Você nem precisa falar, mas você viu alguma coisa que te fez ir. Isso, eu falo que é tipo, é uma situação assim, é que você nunca conversou comigo pessoalmente. Mas se a gente tiver o prazer de eu conversar com você, você vai ver que a minha conversa não é conversa normal. É uma conversa de alma onde os dois não querem sair. Aí a gente vai embolando, embolando, e quando vê, nós fica 5 horas falando da mesma coisa. Eu fico olhando aqui porque as pessoas estão entrando, eu tenho que liberar. E aí o que acontece? O que você sentiu foi alguma coisa ligada à alma. Aí muda a parada. E quando ela muda, é tipo assim, é como se você tivesse plantado no lugar errado. E quando planta no lugar certo, ela germina muito mais rápido. Então, o que eu recomendo? O começo disso aqui foi para você, por exemplo. Ande nisso. Se descubra nisso. Eu, na minha época, quando eu comecei com tudo isso, comecei no meu processo de transformação, metanoia, que é a mudança de rota que a Duda falou, eu não tinha ninguém. Era só eu e um vídeo no YouTube. Eu não tinha a troca que vocês têm aqui. A galera que já está mais há tempo já está cansada de ouvir essa história, mas eu vou contar para você que é a pessoa nova. Eu não tinha. Então eu parecia um retardado, eu andava assim, ó. E com o fone, a pessoa olhava e eu estava o tempo todo dessa forma, porque era o jeito mais próximo que eu tinha de escutar ou de vivenciar aquilo que eu queria, que no meu meio não tinha nada. Aí o que eu fiz? Eu isolei o meu meio, que é as pessoas ao meu redor, os meus amigos, que na verdade não eram amigos, né? Porque queria deixar eu sempre fudido naquela vida que eu tinha. E aí eu isolei e deixei eles irem. Eu libertei eles. Falei, não, vocês podem ir, porque eu sou louco mesmo, vocês não vão dar conta. E aí as pessoas foram. Quando você faz isso, é um alívio, porque aí você tá leve e só pesado com as suas coisas. Mas não tem ninguém te puxando. Então, é a melhor coisa que tem. Você deixa as pessoas irem. São seus amigos de infância maravilhosos. Deixa eles lá onde tem que ficar. Amigos de infância. E aí foi onde eu comecei a crescer e comecei a desenvolver, comecei a aplicar.
Aí, quando lançou um movimento que eu poderia falar com mais pessoas que pelo menos busca o que eu já tinha ou o que eu estava buscando, foi onde eu deslanchei. Mas eu acho que desde essa época a tudo isso eu falei com muita família, com muita gente. Isso aí você vai trocando as figurinhas. Você entendeu? Então, por exemplo, ali foi um lugar propício para acontecer isso que eu estou falando para você. Só que o que é a diferença de um evento ativacional de um evento motivacional? Acho que eu falei algo sobre isso lá. Ativacional é algo que eu vou apertar no seu coração, ele vai acender uma luz. Puf, acendeu, ela está acesa. Ativou em você. Agora vai de você percorrer com ela acesa. O motivacional é... Aí vai massa pra caramba, massa pra caramba. O braço até faz aqui. Isso é o motivacional, porque ele só te motivou momentaneamente. A gente não precisa de motivação? Precisa. Só que precisa da motivação certa, onde a pessoa vai apertar lá onde você não quer. Aí você movimenta lá. Aí a pessoa movimenta outro. Aí você faz isso aqui. Quando você vê, você está rindo. Então, ande no meio de pessoas que, pelo menos, vão te falar aquilo que muitas vezes você não quer ouvir, porque é por isso que o povo fica com raiva de mim, porque eu já chego e falei, você vai soltar seu pai, que dia? Que dia que você vai perdoar sua mãe? Que dia que você vai parar de fazer isso? A pessoa fica puta, porque é uma dor que ela não quer mexer. Muitos aqui já passaram por isso. Você entendeu? É muito fácil deixar ali, né? Deixar a feridinha ali é muito fácil. Muito mais fácil, é muito mais cômodo. Né? Aí volta naquilo que eu falei. É muito bom ser ignorante, porque o ignorante não vai mexer, ele nem sabe que existe. Vocês não são. Porque o ignorante nem entra aqui, ele não vai entrar. Não tem coragem, ele não sabe nem o link. E isso muda. E aí você vai entrar no processo de transformação. Não tem como, eu falo para vocês, não tem como. Eu até peço desculpa você que entrou agora. Porque a gente não conta, justamente porque não tem como sair. E aí fica uma cobrança muito grande. Você pode parar? Pode. Só que o seu tempo na corrida vai continuar contando. Aí você fica com aquele delay da cavalaria que começou junto com você. E aí, voltando para a analogia da corrida, é muito legal. O Rafael pode falar disso aí mais do que eu. Na largada, todo mundo começa igual, todo mundo sai junto. Mas no final, amigo, é um lá, um cá, um lá, um lá. É solitário a corrida. Rafael, você está aí? É você contra você mesmo, né? Você contra você mesmo. Então, é muito solitário a corrida. Okay. O processo de transformação não é solitário a corrida, meu amigo? A gente sai junto. Só que no processo de chegada, você fica muitas vezes só. Você vai encontrar o seu aliado depois. Não é verdade? E até no treinamento, e aí que é o que eu mais gosto da corrida é esse negócio. Oi. Você ficar com você mesmo, aí você consegue resolver várias coisas suas naquele momento que você está correndo, entendeu? É muito massa. É muito massa isso aí. Que na hora da dificuldade, na hora que você pensa em desistir, você fala, não, aí você já passou por isso aqui, você já fez até mais do que isso aqui, então é só mais um que você vai passar. Mas é solitária. Realmente, a corrida, ela começa junto, porque tem um monte de gente que vai em algumas corridas e ela está bem empolgada. Ela bem empolgada. Aí, mas a realidade, a empolgação não faz ter resultado. Ela passa, entendeu? É muito louco. Aí o Oliver falou sobre a ativação, né? Então, quando você está ativado, você vai até o fim. Você continua. Eu vou fechar aqui, é porque eu estou resolvendo um negocinho, mas só para dar o feedback. Então, o que acontece? É isso. Então, eu estou falando para você, mas serve para muitas pessoas aqui que não teve nem a coragem de abrir a câmera, que acontece também. Alta aprovação, e depois não é para resolver isso aí. Mas o que acontece? Então, quando você entra nesse processo, não tem como. Não tem como. Você vai ter que resolver de alguma forma. Só que tem um lado bom disso. Você foi na parte solitária só até achar um grupo que fala sobre isso. E eu não estou falando do meu, não. Tem vários outros. Só que eu só dou uma dica. Escuta quem tem resultado naquilo que você quer aprender. Não escuta quem não tem. Não fica com aquelas pessoas... É igual, por exemplo, você vai fazer curso de administração de uma pessoa que nunca administrou uma empresa. Não faz sentido você ouvir essa pessoa. É melhor você escutar uma pessoa que tem uma empresa que está quebrada do que uma pessoa que nunca teve uma empresa e que nunca sabe o que é. Porque a pessoa que já quebrou a empresa, ela fala, não faz isso que quebra. Você já aprendeu um negócio com ela. Você entendeu? Então, é umas coisas tão simples que você vai vendo. Mas o processo de transformação sempre está naquilo que você não quer mexer. Os bloqueios sempre é aqueles que você não quer mexer.
E é muito engraçado que quando eu vou falando com as pessoas, vai vir na imagem na cabeça dela que ela precisa resolver. Todos sabem. A resposta está dentro de si. O negócio é como resolver. A gente fala muito sobre perdão, sobre ressignificação e tudo mais. Tem níveis sobre isso. Já sentei com muitas pessoas que a pessoa falou, não, eu já perdoei meu pai, a minha mãe já perdoei pra caramba. Mas aí você chega e fala assim, não, você não perdoou, você perdoou na primeira esfera, e eu acredito. Mas se ela entrar aqui na mesa aqui agora, você treme a base. Não, treme a base, já mostrei um monte de vezes. E aí, realmente, a pessoa não perdoou. É o nível de perdão, é o nível de consciência. Tipo, eu te perdoei, mas você fica na sua, eu fico na minha. Se essa pessoa chegar nessa sala, você muda e fica louca. A prova é que você não, verdadeiramente, você não ressignificou. E é isso que muda tudo. É isso que muda tudo. Então, eu me sinto muito gratificado por eu ter entendido isso. Tem algumas pessoas aqui, grande parte delas entenderam isso, por isso que estão aqui. Porque aquele BOzinho, aquela situação que você tem BO, que você não resolveu, aquele negocinho, é o que falta para você romper. É só ele que falta. A Duda contou a história dela lá para vocês. Você entendeu? Eu assisti aquilo lá na íntegra, eu vivi aquilo. E aí, quando você começa no processo de transformação e você fala a verdade para si, é o primeiro passo. Então, você foi no evento, você foi impactada, você recebeu, tenho certeza. Alguma chave lá virou para você. E aí, beleza, você está com ela na mão, você foi ativada, eu acredito. Agora é o processo. Teve uma vez que a gente foi numa mentoria, nós decidimos sair tipo aqui agora. Eu peguei a Duda, meu filho e eu. Fomos nós três, nós damos 17 horas para ir numa mentoria de um dia. Você entendeu? Andamos 17 horas, fomos daqui para São Paulo, de carro. Então, eu moro longe, eu moro perto, isso é tudo conversa, se você entendeu o que eu estou falando. Sim. Você entendeu? Então, eu fui, busquei o que eu fui trazer, o que eu fui buscar, eu trouxe para casa e apliquei. Então, isso muda muito, né? Isso muda muito. Quando você entende isso, muda tudo. Então, quando a gente veio nesse processo de transformação, veio nesse processo de ressignificação, veio nesse processo de trocar essa energia, muda tudo. Todos aqui passaram por algum tipo. E os que não passaram, a probabilidade de passar é muito grande. Mas só faz isso em comunidade. Aí você fala, Oliver, tudo isso que eu falei para você, sabedoria, legal, você tem resultado. E para mim não é o suficiente. Eu não acabei de falar que eu andei 17 horas para pegar um negócio, uma tampinha que eu não conseguia fazer ela só. Então, isso muda. Então, quando você entende esse tipo de coisa, o seu processo de crescimento, de transformação é muito rápido. É muito mais rápido. Só que na sua, você vivendo, é igual eu falo, você vivendo consigo mesmo, parece que não mudou nada. Não, mas tô normal. Emagreci 1 grama, não, normal. Só que quando você anda com pessoas do seu passado, igual eu vou na minha família, é louco. É desse tamanho a diferença. Aí você vê o tanto que você cresceu. E aqui, do mesmo jeito que eu desço o porrete no povo para soltar, para libertar, para arregaçar e para ressignificar, eu também lembro, falar, você lembra quando você não tinha nada? Você lembra quando eu falei do seu pai e você mijou aqui? Você lembra quando você não queria me enfrentar aqui? Aí a pessoa começa a ver o tamanho que ela cresceu. Então, a gente vive como testemunha do futuro e testemunha do presente. Sabe aquela pessoa que ela acredita em você mais do que você mesmo? O que essa pessoa está vendo em mim que eu não estou vendo? Testemunha do futuro. Tem uma pessoa dessa do seu lado. Testemunha do futuro. É a pessoa que fala, não, você vai. Eu tenho aqui. É que ele não está aqui hoje. Esse cara é um cara que ele acreditava em mim mais do que eu mesmo. Eu falei, não é possível. Testemunha do futuro. Então, aqui, a gente cria isso. Então, eu falei para você, que eu estou olhando para você aqui, mas é para todos, até para mim, de novo, para reforçar. Então, o que eu faço? Oliver, e isso até no network, né? Porque, tipo assim, quando você entende que essa troca precisa ser válida tanto no network, você consegue se conectar com qualquer pessoa, né? Consegue. Então, nesse processo, ele vale muito a pena quando você entende isso. Sim. Só que também é muito doloroso. Se eu falar para você que é só flores, é mentira. Só que é a dor que valida alguma coisa. É uma dor que você sabe que ela vai ter um retorno. Vai ter um resultado, né? Ele tem um resultado. Sempre atrás de uma dor tem um resultado. Sempre atrás de uma dificuldade tem uma resposta. A diferença é que a galera não persiste. É igual aquela fotinha que eu acredito que todos aqui já viram, do carinha escavando.
E o que desiste estava pertinho de pegar o dinheiro, a mina, você chegou de vez. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então, por isso que eu falo, o sozinho, você só consegue por um tempo. Ele tem um teto. E aí você domina, igual esse quarto aqui tem esse teto. Eu domino aqui. Eu não consigo romper. Eu só consigo romper quando tem uma pessoa que sabe o rompimento. Ela fala, bate naquele canto. Na hora que você bater naquele canto, vai explodir tudo. Aí, pum, ela bate. E isso muda tudo. Tem um rapaz que está aqui do meu lado, aqui, ó, que é o Lucas. Quando ele tinha um negocinho com o pai dele. Hoje eu sei, seu pai parece 2 irmãos, não parece? Mudou tudo. Tem Hoje em dia, sociedade, um monte de coisa. Mudou tudo. E era um cara que ele conectou comigo na época que eu não entendi, foi um trem maluco. Eu já falei isso para ele, eu fui só por causa dele na época. A gente conectou com o negócio das nossas empresas, não tinha nada a ver com isso. E aí ele foi no negócio e ele conectou com outra pessoa e ele foi numa reunião que eu liderava. E eu assustei, falei, mas você estava comigo agora, e você está aqui agora, quem te falou? Eu falei, não, eu conectei com o cara e vim. E aí ele entrou, ele foi atrás do tal do network, ele foi. Eu nunca vou esquecer, eu perguntei para que você veio fazer aqui? Não, eu vim aqui atrás do network. Eu falei, network, né? Aí aconteceu uma situação lá, e aí ele começou a contar umas coisas que ele não contaria, ele começou a enfrentar uns medos que ele carregava até naquele dia. E quando ele contou aquilo ali, a gente ajudou ele numa situação. Você tá lendo? Eu tô lendo? Tô lendo nada, eu nunca li nada. Eu peguei o tema aqui falando. Não tem nada, não. E aí ele começou, e ali ele teve um desbloqueio com ele. E aí depois a gente foi entender que o pai dele era amigo do meu pai, eu tinha foto dele no meu celular e não sabia que era ele. E aí ele desbloqueou e hoje ele e o pai dele parecem 2 amigos conversando, 2 irmãos. Mas era um tipo de pessoa que era um pro lado, outro pro outro, assim. O pai falava, ele balançava a cabeça e vice-versa. E não tinha esse relacionamento. Hoje, quando eu vi eles, eu convivi com eles, eu falei, cara, eu só sei porque eu sei. Porque se eu não tivesse, só conhecesse você agora, eu nunca falaria. Mas por que ele fez isso? Ele estava no ambiente certo, mas principalmente ele estava sedento por isso. Era um negócio que ele não aguentou mais. Eu lembro muito, ele chegou perto de mim e falou assim, como é que resolve isso aqui? Porque eu não estou dando conta mais. E aí isso é uma conversa de alma. É quando almas se conversam. É o que aconteceu no final daquele evento. A gente falou de várias situações, e não sei se vocês todos sabem, acho que não sei se já falei isso para vocês. Tudo na nossa vida tem que ter os altos e baixos. Se for reto, é chato. Igual filme. Tem emoção, alegria, tristeza, pegou a mocinha, salvou a mocinha quase morreu, tem aquela parada. Então, o evento foi esse processo todinho para preparar na hora que eu entrei, que eu nem ia entrar. E aí, ali, era uma conversa de alma. Por isso que vocês ficam, não sei se vocês sabem, vocês ficaram em pé por 2 horas. E não viram que estava em pé. E ali a gente poderia ficar horas. Eu falo porque eu vi o horário. Meu horário estava estourado. Eu já não podia falar mais no meu próprio evento. Por isso que eu sei a hora. E aí, vocês ficaram 2 horas sem sentar. Quem que fica 2 horas sem sentar, a não ser que está num show, ou sei lá, conversa de alma. É um negócio que você não consegue sair. E isso é muito forte. Então, esteja em ambientes que vai acontecer isso. Porque nesses ambientes é onde é propício para você resolver as suas coisas. Se fosse em outro lugar, talvez não resolveria, porque tem muitas pessoas que não estão preparadas. São pessoas que não sabem nem te escutar. Pessoas que nem sabem, pelo menos, te ouvir sem te julgar. E, principalmente, sem pegar armamento para jogar na sua cara depois. Que é o que mais das pessoas fazem. Você entendeu? Então, eu recomendo isso para todos vocês. Eu falo de novo, falei olhando para você, mas para todos aqui serve até para mim. Então, quanto mais você está em ambientes propícios para crescimento, ambientes que falam daquilo que você quer, que pelo menos prospecta alguma coisa daquilo que você quer, mas que você ainda não tem ativado em você, ande perto dessas pessoas. Vou falar do banco. Se você quer andar com pessoas que estão lá no Safra, acredito que hoje ainda é um dos mais top ainda, você não anda com essas pessoas e querem estar lá, vai rodeando até chegar. Conectou, a probabilidade dessa pessoa gostar de você e falar, não, eu vou chamar ela, é muito grande. Agora, se você não está nem no ambiente, a probabilidade é 0 de você ser chamado a ser aquilo que você quer.
Então, isso que a gente faz. E muitas pessoas não dão valor a tudo isso que foi falado aqui por um motivo, só tem um motivo. E muitas pessoas rasgam tudo isso que eu acabei de falar. Não são vocês aqui, mas já fiz isso para muitas pessoas e as pessoas rasgaram isso aqui. De graça. Por ser de graça. Por eu estar aqui, não cobrei R$1 para você estar aqui na minha sala. E aí as pessoas não valorizam isso e por isso falam assim, tá bom. Mas eu não perco nada. Foi tudo que eu falei no final para vocês. Eu sou o carteiro, eu vou entregar a minha casa, tá te entregando uma carta. Se você vai abrir, queimar, jogar fora, não tem problema. Lá tá assim, ó, carta entregue. Isso muda tudo o jogo. Então, acho que só isso já muda o jogo todinho. E aí, muitas pessoas não valorizam por causa disso. É por isso que muitas pessoas que sentam na igreja não se mudam. Ela não muda, porque todo domingo ela está sentada na igreja. Aí o cotidiano errado faz a pessoa travar. O que você quer falar aí, Dani? Quer falar alguma coisa? Então, tudo que você entra naquela vida monótona, todos os dias você faz, e geralmente é que você entra monótono, que é assim, nossa, não é a que você quer, é a que você está. Agora eu vou te dar uma que você escolhe. Por exemplo, o Rafael. Acorda cedo, aí ele faz a live dele, escuta não sei o quê e vai fazer a corrida. Isso é ele que colocou, ele está no manual, ele pegou a vida dele e falou assim, eu vou fazer isso. Isso muda, mas só faz por causa de ambiência. O Rafael é um cara que ele sabia muita coisa, buscava muita coisa, mas estava sozinho, estava plantado no lugar errado. E aí ele conectou com esse movimento todo aqui, e aí né, plantou ele no lugar certo, agora mudou outra coisa. Isso muda tudo. É igual falar de um assunto que você gosta. Todo mundo vai ficar falando dele e vai ficar aquilo ali. Mas uma coisa que eu tenho sofrido, que eu falo para vocês, é o quê? Toda mesa que eu sento é só eu que falo. É a pior mesa que tem. Todo mundo para me escutar. É a pior mesa que tem. Por isso que eu andei 17 horas para ouvir uma pessoa diferente. Ah, olha, você dominou. Não dominei. É que no meu meio só querem me ouvir. E aí eu sou o churrasco do lugar. Eu sou a carne. Isso é muito ruim. Porque aí eu só estou transmitindo. É bom porque eu transmito, mas eu não recebo da forma que eu precisava receber. Aí eu tenho que conectar com outro tipo de pessoa que vai passar uma situação para mim passar para vocês. Então é um transbordo. Só que aí aqui eu só passo daqui, ó. E aí para cá eu tenho que buscar de outra forma. E aí isso aí, que é uma situação, mas isso aí já é para outro nível. Mas se eu posso falar um negócio para vocês, ambiência. Ambiência. Esteja em ambientes propícios para aquilo que vocês querem. Se vocês não tomarem a decisão de falar, cara, eu vou sair daqui, eu vou para lá, ninguém vai fazer. Não faz. A galera Ninguém faz por você, né? não faz. Não faz. E E mesmo eu se falo, fazer, assim, não permite. e eu falo assim que é uma coisa simples que acontece muito na minha vida, que é a questão de atividade física e uma boa alimentação. Enquanto eu estava no meio das pessoas que era só beber, não se alimentar bem, não fazer atividade física, nossa, estava muito bom. Mas quando você decide mudar, isso é uma coisa simples, atividade física que eu digo, né? Quando você decide mudar, não adianta, você tem que sair do meio. Porque se você não sair do meio, o grupo que você estava acaba te puxando. Ele vai te engolir, hein? É muito fácil, você não consegue puxar eles, porque eles precisam tomar a decisão, mas ele consegue te puxar. Então a gente realmente tem que mudar o meio. Se a gente quer mudar, se a gente quer transformar a nossa vida, buscar algo melhor, a gente realmente tem que mudar o meio onde a gente está. Senão a gente não consegue. Esse é o primeiro passo, né? E aí eu vou inverter a situação agora. Se você está no meio que te apoia, troca a bebida para o seu esporte, é o meio que eu estou falando que você está. Muda, é a mesma coisa. Só que geralmente o mundo tende para o mal. Ele tende para o maligno e é sempre para o negativo, sempre. É como se fosse aquela briguinha da negócio assim, para não acabar o combustível. É sempre puxando do mal para o bem. Mas isso só aguenta e consegue entender isso que eu falei quem está no processo. Quem não está, ele é manipulado. Aí joga para um lado, joga para o outro, ele não vê a diferença. E aí que está a diferença. Aí volta na palavra. É muito mais fácil ser ignorante, porque o ignorante nem sabe. Foda-se. Foda-se. Agora, se você já viveu, você sabe que emagrecer, você sabe que comer comida saudável, acordar cedo e parar, isso eu falo para mim que eu estou falando aqui agora.
é melhor, você entendeu? Então muda mais. Por exemplo, eu andava com roupa de malhar o tempo inteiro e eu não malhava. Os caras ficavam putos. Meu irmão era mas você não tá correndo, você não tá fazendo nada, mas essa roupa sua aí parece que você voltou da academia toda vez que eu vejo você. Eu só ficava quieto, porque mas você incomoda com a minha roupa, né? Mas enfim, aí eu fui deixando. Um dia eu falei, cara, eu já tô ensaiando meu cérebro com a roupa já. Já é um caminho para quem não fazia nada, você entendeu? Então eu admito que é uma luta que eu fiz. A gente lançou a melhor corrida da sua vida, ficou pouco tempo, mas o Rafael é um cara que explodiu disso aí, você entendeu? Então, muitas vezes, é um meio que você fica para outra pessoa. Mas a ambiência toda ela é muito propícia, muito propícia. E depois que você entende sobre a ambiência, você vai bloquear as outras pessoas que querem destruir a sua ambiência. Isso é muito forte. Então, por exemplo, bora ali tomar uma cervejinha. Não, não posso, cara, que eu tô correndo aqui, vai ficar, entendeu? Aí você fecha a parada. Lógico, a gente está falando isso aqui bem racional e bem simples. Quando você acessa no mundo espiritual, que foi aquilo que aconteceu no final do evento, vocês todos, que eu sei que tem mais pessoas aqui que foram, você acessa mais rápido. É como se estivesse aqui, ele sempre ficou aqui, viu? Só que aí você não sabe acessar, ele continua aqui. E quando você acessa, você pega e puxa. Aí você reme o tempo. Isso chama Kairos, é o tempo de Deus. Quando você acessa lá, você consegue puxar para cá. E é mentalidade. Você pode materializar também, mas aí seja outra conversa. Mas você consegue baixar, e quando você baixa, você introjeta em você. Porque as pessoas falam assim, elas oram para Deus para pedir tal coisa. Você sabe por quê? Que muitas coisas que você pede para Deus, todos aqui, inclusive eu, que eu também esqueço disso às vezes, você pede coisas para Deus e Deus não te dá, porque ele fala assim, isso aqui você já tem. Pede um trem novo aí para mim. Porque tudo que você pede, ele já sabe e ele já te deu. A diferença é que você não tem o acesso, está aqui em cima o controle. E ele continua, me dá um controle preto. Ele fala, e aí, irmão, você pede outra coisa, porque isso aqui você já tem, fica rodando. Só que está lá. E você só acessa daquela forma que eu mostrei para vocês. Mas o que foi? Foi um dia inteiro para chegar naquilo ali. Se eu começasse de trás para frente o evento, vocês iam comer a parede, iam brigar comigo de todas as formas. Porque tem que ter um nível de consciência. Agora, nesse meio que nós está aqui, é assim, ó. É isso que eu estou falando, é a ambiência. Por exemplo, quando a Duda vai no evento, no clube, é um jeito. Quando eu estou no evento, no clube, é outro jeito. Por exemplo, no meu jeito, não toca muita música. Quando a Duda vai, toca música pra caramba. Aí o povo começa a chorar, o povo esperneia no chão. Aí muda muita coisa, entendeu? Fala aí um pouco disso aí pra eles. Tô aqui com a Paula, ele acordou. Acordou? Acordou, aham. Mas tem bastante gente. Marta, Ana Samara, a Vitória. O que vocês acharam? A Damásio. Quem que é o Dani? Damásio? Damásio é sobrenome? Não Ana conheço. Samara. Tem muitas pessoas novas. É bom vocês colocarem aí, pra gente falar com vocês. É meio Vamos se chato você falar só com a apresentar. gente. Mas tá bom. Muitas pessoas novas, como eu disse para vocês antes, a gente Aí, não, a Ana a gente Samara. não solta o link. Oi, Ana, e aí, tudo bem? Você foi no evento? Oi. Né? O microfone tá fechado. Não, mas deu pra ler, da boa, ela foi. Você foi. Eu fui. Você já... Eu fui a pessoa que a Duda me abraçou lá. Sim. Ah, lembrei de você agora. E Olha, aí, mas como foi? ele não é bom de É muita fisionomia. gente, é muita gente. Eu falo com muita gente, gente. Você me perdoa. Se vocês passarem do meu lado e fazer assim, e estiver longe, eu não respondendo, não é porque eu sou ignorante, não. É porque eu não enxergo, tá? Muita gente cumprimenta, faz assim, e aí eu passo direto. Aí a pessoa, olha, eu falei com você, você é muito arrogante. Eu falo, não vi, cara. Quem usa meu óculos é o negócio aqui. Eu não coloco o óculos. Mas, enfim, você já conhecia o movimento, a gente ou não, Ana? Sua primeira Eu vez? já conhecia, na verdade, eu já era do QGR, só que eu dei uma parada, uma afastada, né? Aí a minha irmã é a Taimara. Ela Ah, sempre, tá explicado. Taimara. ela sempre continuou, assim, aí eu fiquei um bom tempo afastada. Ah, umas Taimara. coisas assim, aí depois ela que até me falou sobre pra mim ir. Aí eu falei, eu vou, Taimara. Assim, aí, tipo, pra mim é que foi surreal o que aconteceu Foi. lá, entendeu? Porque, assim, eu já nasci num lar cristão, assim, então a gente meio que como diz, né? A gente é meio,
fica meio alerta com as coisas. Não sei se você está conseguindo me entender. Aí, Radar. aquilo que aconteceu comigo com a Duda foi uma coisa assim para me desbloquear de vez, não tem tipo assim, com o meu próprio tabu, eu falo que é meu, entendeu? Sim, Porque ela contando aquela história dela, gente, eu comecei a lembrar do que aconteceu comigo. E aquilo assim, ela até falou comigo, eu tô falando com você mesmo, assim, eu até olhei para trás porque eu tava tão vivendo aquele momento que aconteceu comigo. E aí, tipo assim, quando ela me chamou, foi como se eu tivesse, como se fosse Deus que tivesse, eu entendi como se fosse Deus me chamando, e ela falou bem assim: "Olha, você é muito amada". Tipo assim, eu ouvi como se eu tivesse voltado no meu passado e Deus tivesse falado comigo no agora, você tá entendendo? Foi assim muito surreal. que massa. E foi muito forte, porque eu não tava falando, tipo assim, diretamente pra ela. Só que aí, da hora que eu olhei o olho dela ali, eu falei, é pra ela. E aí eu não consegui mais não falar pra ela. E aí foi onde eu levantei e falei, não, Aí, é você mesmo, só uma pausa amada. para a gente explicar. Isso que aconteceu com as duas é a ambiência. É um ambiente profético. As pessoas pensam que ambiente profético só rola em igreja, não tem nada a ver. Com todo respeito, com todo temor, é o lugar que menos rola hoje em dia. Porque a galera queima muito. Aí a moça que falou, eu não vou, a amiga dela falou, eu não vou porque Se entrega mais, né? Olha como placa tem de que igreja. entregar. E o que acontece? Sabe por que queima muito? Por causa do viés, sabia? Por causa do viés e porque os caras pregam só a parte da dor. Ah, Oliver, não pode ter a parte da dor? Pode. Mas para um cara que está dor, você vai bater mais nele? Ou você vai ajudar ele primeiro, curar os ferimentos deles, depois falar, ó, essa cicatriz aqui foi porque você fez isso e isso. Essa é a diferença. Então, se você está doente, você está machucada, eu vou usar essa palavra, põe amor, mas não é. Você está desviada, aí a pessoa, você está desviada mesmo, aí você não vai... Qual é o sentimento que tem de você querer ir de novo? Fala para mim. Se você já está lá, com aquela culpa, com aquele negócio, e a pessoa vem e exalta mais aquilo que você está com dor, você acha que a pessoa vai querer? Não vai, cara. Eu não... Esse é louco, os caras vão me derreter lá. Agora, quando você fala, vem aqui, deixa eu te ajudar, você... Estou arrepiando aqui, só para vocês saberem. Deixa eu cuidar desse seu braço, eu tenho um remédio que pode curar. E aí ele vai passando, vai curando, e nesse processo de cura, o cara vai sentindo a dor, mas ele vai sentindo a pureza do curamento. Essa é a diferença. Por isso que as placas hoje, de grande parte das igrejas, estão sendo queimadas. Isso eu estou falando das antigas ainda, daquelas bem bravas. Porque eles só pecam e só mostram isso, cara. Olha, você não quer mostrar? Pode mostrar. Só que vou dar um exemplo mais fácil. Por exemplo, aqui, a Ana está afogando. Ela está lá no meio do mar afogando. Aí, sabe o que eu vou lá e faço para a Ana? Eu estou num bote, e eu vou lá e jogo um livro para a Ana. Tipo assim, como aprender a nadar para não afogar. Você acha que a Ana vai ler? Ela está afogando, amigo. Ela não vai ler, ela não vai aprender como é que nada para não afogar. Ela está afogando. Eu, como um cara que estou no bote, eu tenho que jogar a mão para ela e falar, vem para cá. Aí eu tirei você de lá, coloquei no meu bote, agora eu falo, tá tudo bem? Já respirou, tá melhor? Solta a água, faça o procedimento. Aí depois eu falo, deixa eu te mostrar aqui, ó, você não pode pular no lugar que você não sabe nadar. Aí eu vou ali e explico para ela. Você não sabe o quanto que muda isso. E é o que a gente faz. E como que a gente faz isso? Através da nossa vida. Por isso que você ouviu o que a Duda falou e serviu para você. E foi tão forte, assim, que aparentemente eu só tava contando a minha história. E como eu disse no Mas início, você eu, falou para mim no tipo dia que você assim, contou, que você decidiu para contar a sua história, eu falei, você falou assim, essa história é para mexer com uma pessoa lá. E é você. Ela falou para mim. foi muito doido. Porque, tipo assim, eu tava assim, mas na hora que eu bati meu olho em você, eu falei, eu preciso ir lá. E foi na hora, tipo assim, que eu fui lá e comecei a falar, entendeu? E aí comecei, tipo assim, hoje eu sei que quando o coração começa a acelerar, a mão suar, vai acontecer algo, né? E aí aconteceu isso, e eu falei, Senhor, o que que eu falo, né? Porque eu também estou nessa caminhada. Eu também, tipo assim, andar com Deus é uma novidade cada dia. Você nunca vai saber tudo, você nunca vai descobrir tudo.
E eu falei, ai, meu Deus, e foi aonde foi. E para mim foi muito forte, porque eu também recebi. O mundo espiritual, ele é assim, ó, quando você obedece, você cresce. E às vezes, o fato de eu ter obedecido, tipo assim, o Espírito Santo em falar com você, veio outra pessoa e me respondeu aquilo que eu precisava. Então, é tipo assim, é uma energia, vai e vem, só que para vir você precisa dar, sabe? Então, quando eu dei para você, que era o que você estava procurando, veio uma outra pessoa e me deu o que eu estava procurando. Então, acabou que no final completou, preencheu, sabe? Então, quando a gente entende essa obediência, quanto mais a gente obedece, mais a gente recebe, a gente fica querendo estar sensível o tempo todo no Espírito Santo. Porque a gente vai sempre obedecer e vai sempre crescer. Então, por isso o jejum, por isso a gente está sensível a ouvir. Por isso que eu viver em espírito você cresce, em todas as áreas, porque você obedece. Então, eu vou entregar aqui para a Ana, como eu entreguei também para a Vitória, e depois eu recebi tudo que eu queria, entendeu? Para a gente mudar o obedecer, a gente muda por resposta certa. A cada A Vitória resposta quer falar, certa que amor. você der, ela vai falar. A cada resposta certa que você dá, abre uma porta. Você entendeu? Começou com você, Ana. Você ouvindo a sua irmã e indo. Você foi dando só a resposta certa. Resposta certa. Ah, você fala a resposta certa de lá? Não sei, é o que você foi buscar lá. Então, você vai dando essas respostas certas. Se você não dá, não quer dizer que você está só simplesmente parou. Só isso. Você entendeu? Então, o que é o errado? O errado é simplesmente resposta errada. A porta era 1, 2, 3, 4 para abrir. Você digitou 5, 6, 7, 8, não abriu. E aí, quanto mais tentativa das duas ou bloqueia a porta, ou você vai aprender de alguma forma. Pode falar aí, Vitória. Só dando uma adenda, eu não consegui abrir aqui minha câmera, não sei de onde que tira o. Se vocês souberem de onde que faz a Tem configuração um para abrir. desenho da câmera lá embaixo. Se você tiver no celular, se o celular está de pé assim, então tem uma foto de uma câmera. Só você apertar nela. Mas pode Não estava continuar. ouvindo, na onde? Você vai estar no seu celular bem aqui assim, aí embaixo dele vai ter uma foto de uma câmera. Aí você aperta. Ela abre. Compartilhar chat, legenda, quadros e Aí aplicativos, não aperta mostra. para iniciar o vídeo. Vê se apareceu alguma coisa aí. Bem Apareceu, embaixo. ok, mas tá aparecendo sem permissão para a câmera. Mas tá bom, pode continuar. Talvez é o aplicativo que Mas, você instalou. mas dando um adendo aqui sobre o que você falou, questão de doutrina de igreja, né? O quanto afasta a gente da realmente presença de Deus, porque isso foi um dos motivos pelo qual, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, né, eu sempre senti algo muito no meu coração forte de estar na presença do Espírito Santo, de ir para a igreja, minha irmã era da igreja evangélica na época, e assim, eu sentia todo mundo com a presença do Espírito Santo, né, falando em línguas, tudo mais, e eu perguntava muito para Deus o porquê que aquilo não tinha em mim, mas era muito isso que você falou, que é a questão da doutrina, a questão do medo que me buscou, não foi pela Você falou paixão. uma palavra, é isso aí, você falou essa palavra aí. É medo. O Medo, medo não foi rebelde. exatamente. E aí foi o que me afastou, assim, durante até 22 anos e acessar palestras de vocês, e que eu falei pra Duda. Cara, eu vi agora o vídeo que ela postou, né? Que eu vi que foi ela que me abraçou e ela que liberou a energia que estava dentro de mim, e ali eu consegui acessar o amor de Cristo. E é o que você falou lá na hora. Quando você acessa o amor de Cristo, você enxerga o seu propósito, não tem como. Não tem como você dar ré. Então, eu tô aqui é para mais mostrar mesmo para realmente as pessoas que não sei se já tiveram isso na vida, né? Ou as pessoas que participaram do evento sentiram isso, mas foi muito transformador e o que vocês estão fazendo na vida das pessoas é muito surreal. E é o que eu falei para Duda no privado. A transformação que vocês estão causando nas pessoas, sabem? Vocês estão fazendo diferença, vocês fizeram diferença na minha vida. 22 anos. 2 décadas, então eu quero passar isso pro meu filho, as pessoas que estão ao meu redor, eu quero transbordar isso na vida das pessoas, assim como vocês fizeram na minha. E é o que você falou, network é a chave, porque eu não conhecia a Duda, eu não conhecia o Oliver, eu conheci através da minha ex-cunhada. Ela postou convite, não sei do que, eu tô há semanas atrás de network, eu pedindo para Deus, Senhor, me mostra as pessoas, Senhor, me mostra o caminho, me mostra o evento. E foi ali que eu encontrei tudo
E quando você falou do leão, não teve jeito, foi surreal, foi algo que, sabe, eu nunca vivenciei isso na minha vida, e o máximo de pessoas que eu puder passar isso, com certeza eu vou transbordar assim como vocês estão fazendo. Então, agradecendo novamente, Duda, você é muito inspiradora, você também, Oliver. Obrigada pela vida de vocês, por tudo que vocês estão fazendo. Daqui a pouco, amor, nas outras edições, vamos ter uma pessoa no palco. Agora você Oi? Mas na Vou chorar no meio de um monte de gente aqui agora. Ô, Vitória, mas tô aqui segurando a Eu vou te bola. falar um negócio assim, por um instante eu pensei que você ia descer o pau em mim, eu já estava preparado, você acredita? Falei, agora achei uma religiosa, vai acabar com a minha vida aqui agora, aí eu vou ter que usar outros armamentos. Não. Ô, Vitória, Mas, e foi muito forte, nossa. porque na hora que o Oliver começou a fazer. Ah, peraí, amor. A hora que o Oliver falou assim: eu vou fazer a mentalização do leão, eu nunca perco uma oportunidade, porque todas as vezes é o momento de eu checar e sentir aquele amor de novo e encher a minha energia, sabe? Tudo. E quando o Oliver falou: eu vou fazer isso, eu falei: eu também vou fazer. E o Apolo tava lá no fundo, eu falei: eu vou me dedicar a isso. Só que na hora que ele começou, tipo assim, eu tava vivendo, tava ajoelhada ali em prantos, falando em línguas e tudo. Aí o Oliver começou a falar, eu abri meu olho. A hora que eu abri o olho, eu só via você, parecia que só tinha você ali. E eu não entendi, eu fechei o olho e abri e de novo, só tinha você, tava com a blusa branca. E só tinha você na plateia. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Será que o povo foi embora? E eu, assim, daí meu coração começou a acelerar, a mão começou a suar, eu falei, eu vou ter que ir lá. E eu também fui sem saber o que falar. Se você me perguntar, Dudu, o que você me falou, eu não lembro. E eu simplesmente só senti de te abraçar. E ali foi uma troca de energia muito grande, porque eu me senti tão amada. E aí, agora, vendo você falando o seu testemunho, eu tô me sentindo amada o dobro. Então, assim, é muito surreal isso. Só para você saber, a nossa família, a gente tem muito ataque. E se fosse para criticar, devia ter uns 42 aqui. Mas para falar o que você falou, é difícil de ouvir. Porque as pessoas, o que é bom, eles não falam com muita facilidade, igual você falou aí. Mas se fosse para falar que, sei lá, qualquer coisa de ruim que aconteceu, as pessoas já estavam até com foto e vídeo para falar, você entendeu? Então, o que a gente faz não é a gente, mas você me ajudou aqui agora, só para você saber, tá? Eu não estava preparado para ouvir isso que você falou. Oliver, Foi, eu tô falando aqui. foi. A minha mãe, quando eu vim, né? Eu vim bem cheia do espírito, né? Eu não vou falar empolgada, porque é a minha mãe que me corrigiu, né? Eu falei assim, ai, mãe, eu tô tão empolgada, foi tão bom. Aí ela falou assim, você não tá empolgada, você tá cheio do Espírito de Deus. Aí eu falei bem assim, é verdade, né? Aí eu contei pra ela o que aconteceu comigo, aí eu contei do leão, falei, aquele negócio que você fez, que eu não sei o que que é, entendeu? Sobre do leão lá, gente, aquilo ali, como você diz, eu acho que explodiu a minha cabeça. Eu cheguei em casa com dor de cabeça, mas aquilo assim foi tão assim avivador que eu falei assim, mãe, olha, minha mãe é crente tem uns 40 anos quase que minha mãe é crente, entendeu? Eu contei pra ela o que aconteceu, ela falou assim, eu quero mas eu quero ir da próxima vez. E eu assim, eu meio que quis passar pra ela aquele negócio do leão, não tem? Falei assim, mãe, as pessoas sempre falam pra gente assim, ah, você é uma ovelha de Jesus Cristo e tal. E a gente não é uma ovelha, mãe, a gente é filho de Deus, a gente é um leão, a gente é da tribo dele, entendeu? Tipo assim, Forte. passaram uma coisa pra nós que não é, tipo, oi, que coisa linda. Aí eu falo pra ela, não tem aí, tipo, meio que eu quis fazer parecido o que você fez com ela. E a minha mãe é tipo assim, até a parte lá do riacho, assim, de ver o reflexo do leão, ela sentiu, sabe? Foi, com a minha mãe também foi muito bom. Que massa. Gente, deixa eu falar aqui agora. Rapidão, só deixa eu pegar essa parte dela. Aqui a galera, lembra que eu comecei falando que as pessoas chequem o que as pessoas estão falando e principalmente escute se não tem viés. Eu, com amor nas minhas palavras, eu não sei, eu não consigo colocar o viés, eu falo o que tá, porque eu não tenho interesse. Esse porte que eu tô aqui agora, essa cadeira que eu tô sentada aqui agora frente a vocês, eu não quis sentar.
Você entende a diferença? De uma pessoa que quer sentar nela? Essa pessoa faz isso a qualquer custo? Eu não sou essa pessoa. Você entendeu? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, quando eu falei com vocês, e aí eu poderia deixar essa fala sua passar, mas eu vou te mostrar. A gente só é uma ovelha na presença dele. Aí baixa. Mas no sentido de quê? De você ficar 100% submisso positivamente. Aí entra na palavra lá sobre a ovelha. Só nesse momento. Só. Então, por exemplo, quando você fala assim, entre no secreto. Por exemplo, aqui é o meu secreto. Eu vou ensinar para vocês. Eu vou entrar aqui, ó, no meu secreto, que é onde só está a minha casa, e eu vou chegar de joelho aqui e vou orar. Aqui é o meu momento de ovelha. Só esse que é o momento. Porque o chefão, o maioral, está aqui. Então, nisso é um respeito, não é medo, é respeito. Tremor não é medo. Tremor é altíssima concentração no que vai ser dito. Isso é tremor. Agora, receio, medo, opressão, aí é ruim. Então, ovelha é só nesse momento aqui. Porque você só entra, nesse momento não entra leão. Sabe por que ele não entra? Porque tem que ter um coração aquebrantado. Sim. O leão, ele é lutador. Ele não consegue nesse momento. Por isso que tira. Só isso. Está escrito na Bíblia. Tudo isso que eu falei para você. Então, o que acontece? Só nesse momento. Agora, perante ao mundo e perante quem você é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Por isso que na hora que quando alguém... Você lembra que quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar já? Você Sim. chegou de ver? É muito forte. Muito forte. Não tem como você não ver. É como se fosse um sinal que só os leões escutam. Aí você já começa. Então, ali, todos vocês que se permitiram, sentiram, justamente porque é no DNA do ser humano, está enraizado o leão da tribo de Judá, principalmente depois que ele renasce. Eu não me batizei. Cara, isso é mera... põe amor no que eu estou falando. É simplicidade, porque é na simplicidade do seu coração que você acessa. Por exemplo, eu batizei, não foi numa igreja. Foi depois de uns 3 horas de QGR, o povo ficou maluco lá e falou, quem quer? Eu falei, eu quero. Foi para casa de uns amigos nossos, tinha uma piscina, e foi ali onde eu e a minha esposa se batizou, e foi dali que vocês começaram a estar aqui, porque foi depois daquele dia. Agora, se eu fosse esperar uma igreja, uma doutrina colocar em cima de mim, vocês não estavam aqui hoje. Você entendeu a diferença? Então, por isso que quando vocês ouviram, ficou muito forte. Porque eu sei quem vocês eram antes de vocês saber. Então, quando eu olhei vocês, eu não olhei gente. Eu olhei leão quieto. E aí, na hora que eu falei, vocês ativaram e aquele outro é o leão. E começou. Aí muda, aí fica só leão andando ali. Vocês não viram tudo. Aquilo ali, tem pessoas que já andam com a gente, que já viu aquilo. Só que nunca é igual. Nunca foi. Nunca. Tem um que eu fiz no meu evento, que as pessoas andavam de 4 assim, e sentia gosto de comida, comendo a ovelha que saía, assim, ó. Andando. A minha primeira vez foi assim. A pessoa Eu estava fui. andando. Aí ela olhava assim e chegava perto. Eu tô arrepiando, só para você ver, ó. Ela chegava perto do outro assim e falava, não, esse aqui é leão, esse aqui não pode mexer. Aí chegava ali quem não entrou e falou, esse aqui é a ovelha, mas ainda não sabe. Dentro do ambiente. Tô falando para você, dentro do ambiente. Cadê a menina na saída? Dentro do ambiente. Então, isso muda tudo. E aí, vou passar para... Cadê ela? Oliver, e isso é tão forte porque... Deixa eu falar. É porque a minha primeira vez foi exatamente assim. Eu fui E eu falei, gente, eu não vou ficar de 4 no meio de um lugar que eu não conheço ninguém. O que é isso, né? E aí eu falei, quer saber? Eu não vou sentir vergonha. Comecei a me entregar. Quando eu vi, eu era a única pessoa de 4 rugindo igual um leão no meio do salão. E fui a única que recebi, porque eu não tive a vergonha. E depois daquele dia, porque assim, por que o Oliver fala leão não come capim? Porque a gente se submete a comer capim ao longo da nossa vida para agradar as pessoas. E um leão, por mais que ele tá com fome, ele não vai comer capim, porque ele sabe quem ele é.
Você entendeu? Então é isso que a gente tem que entender, que nós, leões da tribo de Judá, nós carregamos princípios. A gente não pode agradar ao vizinho e comer o capim. Você entendeu? A gente não pode agradar que seja um vizinho, sendo que a gente vai quebrar os princípios. Então é muito forte isso, sabe? Isso para mim foi a virada. Deixa eu só quero terminar com ela e a Vitória quer falar, eu vou dar a palavra para ela. O que acontece? Primeiro, só reina e só herda o reino dos céus quem não é vergonhoso. Vergonha não vem de Deus. Nunca foi. Isso eu uso para mim. Você acha que eu não tremo quando eu vou chegar lá para falar para vocês? 2 lápidos de segundo. Assim. Aí eu lembro de uma bosta que eu fiz, eu não vou contar para vocês aqui agora. Mas eu fiz uma merda uma vez, aí eu falei, eu fiz essa merda, por que eu não vou falar o que está no meu coração? Você pode usar o que você quiser. Depois a gente vai andar mais junto, eu vou contar uns trem para vocês, mas não dá para falar muito aqui. Mas aí eu uso um gatilho ferrado da pior cena da minha vida, que eu mais me expus. Eu falo, isso aqui é menor, moço. Se eu fiz isso, aí eu vou e entro e falo. Então você pode usar o que você quiser para você. Então, isso, se você tivesse vergonha, se as pessoas não tivessem vivido aquilo, por exemplo, vamos dizer, se você não tivesse feito, você não estaria falando o que você falou aqui. E aí, quem perde é eu ou é você? Você. Aí volta naquilo que eu falei. Eu sou um carteiro, graças a Deus, você abriu a carta. Você entendeu? E isso muda tudo o jogo. Aí você começa a pôr em xeque tudo aquilo que você acha que viveu. Você vai ver, você nunca mais na face da terra vai ver um leão, nunca mais você vê normal, nunca mais. Você vai ser que é meu irmão, deixa eu ver. Tô falando para você. Eu estava num trem uma vez, que aí tá na Bíblia, fala, você domina sobre todos os animais, não é? Eu cheguei perto de um cachorro brabíssimo, eu falei, esse cachorro aqui, quem comanda é eu. A Duda falou, ele vai te morder. Eu falei, não vai, quem comanda é eu. Eu domino sobre ele. Tá aí. O cachorro sentou e ficou do meu lado. Mas porque eu ativei. Se eu tivesse mostrado medo, ele me mordia. E isso, Oliver, uma mulher não pode fazer isso. Mulher tem que ser feminina, não feminista. Feminina. Mas ela também domina. Então, você também, como mulher, podia ter sentado e dominado o cachorro. Então, isso muda. Aí você vai ficando maluco, você não aceita mais. Aí a pessoa vai falar gritando com você. Oh, você não fala comigo desse jeito. Você começa a balancear. Aí volta. Tudo isso é o capim que você comia. Quando você deixava a pessoa falar. Quando o povo chegava na sua cara e te zoava. Ou rebentava a sua vida e falava que você não presta, que você é isso, aqui. Isso aí tudo comendo capim. É uma figuração. Quando você entende quem você é, automaticamente o mundo entende. E eles não vão. Eu fico aqui 10 horas falando isso aqui para vocês. Não tem como. Vou falar. Esse negócio sobre capim, comer capim, aconteceu uma coisa comigo. Isso foi no dia, aí no outro dia eu fui trabalhar, sabe? E eu trabalho com vendas, então aconteceu um problema comigo, com uma venda minha, que não era culpa minha, era culpa da cliente, e ela veio que nem uma onça, tipo assim, em cima de mim. E até certo ponto, assim, tudo eu era, tipo, aguento, não tem? Tipo assim, tento consertar. Só que, cara, quando ela veio daquele jeito comigo, eu lembrei na hora desse negócio que você tá falando sobre questão do leão, que a gente domina, não tem? Eu levantei assim, falei umas coisas pra ela, claro, não desaforado, né? Por- E, gente, a mulher abaixou, a mulher parou de gritar comigo, não tem assim. E até eu depois falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Porque quem me conhece, minha irmã me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito, vamos se dizer assim, eu não sou mais, né? Muito assim, sem querer ter exposição. Eu não gosto de exposição. Não, hoje eu já tenho que falar que eu mudei, né? Sim. Eu entendi. E isso é muito forte, sabe? E graças a Deus que foi com essa venda. Porque quando você for falar num palco da vida, quando você for contar o seu testemunho, você já vai estar mais potente. Por isso que Deus é cabuloso. Você acha que ele começou para mim, eu falando com 20 mil pessoas? Eu comecei falando com 2, era eu e minha mulher. E aquilo foi tão satisfatório pra mim, não tem? Eu falei, meu Deus, eu fiz isso. Tipo assim, pra quem tá começando agora, tipo que a gente vai por degrau, coisinhas pequenas, então assim é satisfatório. Não é pequeno, é gigante. E é sobre isso. Nossa Senhora, eu sei o que você está falando. E você fica louco.
E aí, por exemplo, sabe qual que é a diferença? Eu vou deixar você falar, Vitória, não esqueci, não. Não, pode ficar tranquilo, eu tô só. Agora que eu consegui abrir a câmera. O leão, ele é majestoso, ele tem elegância. Você pega pela juba dele. Nossa, né? Olha a minha aqui, as suas também tá aí. Isso é elegância. Então, você foi elegante, você passou a mensagem, não se impôs, mas mostrou quem você é, a pessoa respeitou. Porque uma coisa, se o erro for seu, não muda ninguém. Você errou? Errei, me perdoa, toma aqui, vamos devolver, vamos ajustar, vamos trocar o produto. Elegância. Agora, se você partir para a patifaria, aí volta no exemplo do que você falou, que é igualzinho esse animal. Onça. A onça faz tudo isso. Pega pode, depois pega no Google. Um leão caçando e uma onça caçando. O leão vai na cabeça, matou, comeu. A onça vai na perna para judiar e ela fica chacoalhando para estraçalhar e comer, tipo, tudo fudido. Desculpa a palavra. É a diferença. O leão, ele mata só para comer. Ele come carne, não come capim. Se você, na lei da selva, você é menor que eu vou te comer. Gruda na garganta, matou, leva para o canto, na sombra. Isso é lindo, pode olhar. Discovery Channel, você vai achar isso aí, ou senão aquele Neck Deals também tem. Na sombra, ele baixa e começa a comer a presa dele. Como se fosse um banquete. A onça, não. A onça traçalha, judia, faz o escambau. E última coisa, ela vai lá e come só um pedacinho, mas todo o animal está tudo destruído. É exatamente o que você acabou de me falar, eu te trouxe para a analogia de animais. Então, isso muda. Então, por exemplo, deixa esse nível de consciência, parabéns, ó, ponto para você aqui, Ana, um ponto a mais. Você deixa isso crescer, isso vai trazendo uma autoridade para você, isso vai trazendo confiança para você e automaticamente você vai rompendo. Aí volta no que eu falei com a outra moça de Chapada. A ambiência faz você crescer nisso. Porque se fosse outra pessoa que não entende o que você falou, você foi agressiva, menina, por que você falou desse jeito? Que ignorância sua, ela é sua cliente, você vai perder. Era isso que outra pessoa que não é leão ia falar isso para você. Aí você fala, se você não estivesse na rocha, você ia falar assim, verdade, né? Eu acho que eu fui agressiva. Aí você voltava igual uma cordeirinha que não é o que você é, para falar lá, desculpa, fulana de tal. É só isso. Mesma coisa. Aí mostrei duas ambiências. Ambiência de leão, ambiência de qualquer tipo de coisa. Isso não é figurativo, isso é a parada. Entendeu? Fala aí, Vitória. Você falando de ambiência, é o que eu tinha visto falado na palestra do Pablo Marçal, né? Que eu sigo muito ele no YouTube. E o que eu vi muito você falando de ambiência, a questão do Hakuna Matata. Não sei se vocês já assistiram o Rei Leão. Sim. O leão, ele anda com Timão e Pumba, e o leão comendo o quê? Larvas. Larvas. Exatamente, a ambiência disso. Então, o leão começou a andar com Timão e Pumba, começou a comer larvas. Na verdade, não, ele não estava com a essência dele. Então, é isso que a gente muito deixa se perder no nosso ambiente, nos modular. Por exemplo, o que eu sinto muito no mundo do CLT, que eu quero muito para o mundo do empreendedorismo, né? Por isso que eu estou em busca de network, de várias formas que eu consegui, né? Por isso que eu consegui achar vocês aqui. Foi uma luz de Deus, eu vejo muito isso. E a resposta de Deus também, do que eu tenho pedido para ele. E é muito isso que você falou mesmo. Quando você falou do leão lá na hora eu liguei uma coisa com a outra. Do Timão e Pumba, do Hakuna Matata. Esquecer os seus problemas, é lindo viver, Hakuna Matata. Isso, cara, é exatamente o que você falou. Acha belo tudo, qualquer coisinha. Você vive na mediocridade, sabe? E quando você acessa o amor de Cristo, o extraordinário, ele toma lugar. Então, só para complementar exatamente isso. Um pouco a mais que você falou, era 2 contra 1. Era 2 falando que era larga os seus problemas, e ele falou, tá bom, ele é minoria no meio. Ele era o maior, o cabuloso, o doidão, o povo vazava, mas tinha 2 batendo nele. Cadê a moça que estava aqui? É aquilo que eu falei para ela. Aqueles 2 lá estavam detonando ele, cada um de um lado, ele não respirava. Quando ele não achou uma pessoa, uma situação, voltando para o desenho agora, que fez ele lembrar de um reflexo, de uma situação, de um cheiro, de qualquer coisa que a alma dele sabia, ele ia ficar lá.
Por isso que vocês foram, por isso que cada um de vocês estava aqui. Agora vocês estão começando a entender o que é conversa de alma. Isso existe, isso é poderosíssimo. Eu quero muito que um dia a gente tenha uma conversa pessoalmente. É totalmente diferente. Porque começa a Igual emitir você falou, né? Da questão da gente estar com a frequência aqui de vocês estarem só dando energia, mas ninguém tá ali por trás gerando energia. Então é exatamente isso mesmo. É importante essa troca. Muito. Tem muitas situações que, dependendo de quando você entra numa. Vamos dizer, vocês entraram aqui no grupo. E aí vocês não têm, na cabeça de vocês, isso é olhando a cabeça de vocês com essa ideia. Vocês não têm o que agregar. Por enquanto, só fornece energia. Participando, estando junto, tal. Aí você vai pegando. Só que o lance que a galera quer ir num evento, quer ir numa reunião do Clube Próximo Nível, qualquer coisa, ela quer pegar tudo que o Oliver falou ou tudo que qualquer pessoa falou. Só que aí que está uma chave que mudou minha vida, é uma coisa tão simples, mas as pessoas passam. Nem tudo é para você, nem toda conversa é para você, nem toda situação é para você, nem toda situação você tem que levantar a mão. Por exemplo, eu fui em muitas imersões, já investi não sei quanto em mim, não vou entrar sobre isso. Aí a galera fala, não, vou copiar tudo, vou fazer tudo. Idiota! Porque o cara que está te ensinando, ele está num compilado, e aquele compilado que ele mandou para você, cada fala dele, ele pegou de um lugar. Se você pegar só uma fala, igual, por exemplo, eu acredito que o Leão aqui foi muito forte. Vocês pegarem só ele e viverem, já vai mudar a sua vida. Agora o cara, não, eu peguei do Leão, mas não peguei o bastão que o Oliver falou que ia dar. Aí ele desvaloriza tudo que ele pegou. Ou ele quer ir para pegar tudo, mas não adianta, não pega tudo. Não tem como pegar tudo. Se vocês forem em imersões, se vocês continuarem no movimento, continuarem em situações, vai para querer só uma coisa. E para você pegar essa uma coisa, tem que ter uma coisa antes. Coração ensinável. Cadê? Ela saiu agora, mas a Carol falou para vocês o tempo inteiro. Tem um coração ensinável. Entrega o velho para viver o novo. Tudo isso foi uma construção na cabeça de vocês para vocês poderem entregar aquilo que vocês têm, porque é o resultado que vocês têm. Só que se vocês estão lá porque vocês querem um resultado diferente daquilo que vocês têm, só que tem que entregar. Se não entregar, não tem como. 2 produtos não cabem no mesmo espaço. Não tem como. Se aqui eu faço somente desse, eu vou ter que tirar esse para colocar o outro do mesmo tamanho. Ou maior, mas não dá para pôr os dois. Então, é 2 informações que veio do mesmo lugar que não dá certo. Nessa analogia que eu estou falando. Então, você vai ter que tirar. Estou disponível. O que você vai falar para mim? Aí a pessoa vai falar, vai passar o que quiser passar. Antes disso entrar, você tem que checar a pessoa. Aí volta naquilo que eu falei para vocês. A pessoa que dá aula falei lá mais cedo, esqueci agora. De administração, nunca administrou uma empresa. Já o primeiro filtro ela já rodou. Ela está falando de como construir empresa e não tem. Ah, beleza, ela estudou bastante. Estudou, mas ela não tem nada resultado sobre isso. Ela não tem nada. Então, aí você vai checando. Quando checou todos aquilo que é válido para você, que eu busco sempre, se a pessoa vive o que fala, aí passa a tomar o lugar. Então, isso tudo muda demais quando vocês entenderem isso. Então, sobre o Leão, quando falou que ele foi tão forte, porque vocês sabem o que é. É como se todos sabem. Só que está tudo mortificado. Fala aí, Lucas. Então, faz tempo, hein, amigo? Boa noite. E aí, beleza? Eu tô bom, e vocês? Tô bom também, rapaz. Só excelente. O que acontece? Você vai mortificando. Então, quando você escuta a conversa, é como se fosse uma conversa interessante. Todo mundo aqui poderia estar fazendo outra coisa. É quinta-feira, véspera do feriado passado. O que vocês estão fazendo aqui? Porque querem ouvir coisas que normalmente vocês não ouvem no seu cotidiano. Porque vocês estão ouvindo uma pessoa que, no mínimo, vocês têm confiança em algum nível para ela. Isso muda. Isso é a conversa. Eu começo a emitir. Por isso que, quando a gente começou lá, eu falei, vem todo mundo para frente. Porque eu vou começar a emitir o sinal. E esse sinal vai só 7 quilômetros. Não passa. Depois do 7, ele vai baixando. Lá na porta do final do auditório, já dissipou. Por isso que eu falei, todos para frente. Lembra que a Duda falou assim? Traz todo mundo sentado na frente. Se todo mundo tivesse sentado na frente, vocês tinham arrancado a cadeira do lugar.
Porque não tem como. Você arranca, mas a cadeira é chumbada, foda-se. Eu vou arrancar. O cara arranca. Os caras arrancam. Porque é um negócio sobrenatural que vem de você. Você entendeu? Alguns aqui já passaram. Isso vocês não passaram nem pelo desbloqueio mesmo. Porque isso só foi ativando a identidade. Tem o do bastão, que eu já entreguei algumas vezes, e tem um verdadeiro desbloqueio, onde você cai de cara com o maior bloqueio da sua vida. E aí você muda. E tudo isso é só acessando o Kairos, que é o tempo de Deus. Lembra que eu falei para você que estava rodando aqui? Eu quero um controle. Ele falou, e aí, vai perguntar alguma coisa nova? É o controle que você quer. Só que o controle está nesse tempo. E a gente só acessa com essa chave, chama coração. Por exemplo, tem uma amiga nossa aqui, que ela descobriu que está grávida. A primeira coisa que eles foram, que nasce, que é gerado na mulher, quando ela está gerando um filho, que não é feto, é filho, é o coração. É o primeiro órgão criado do ser humano, é o coração. E aí Deus quer o quê? É o seu coração. Ele só pede a primeira coisa. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, isso é tudo seu. Mas você fala, mas ele só quer o coração? É. Se você dá o coração verdadeiramente, todo o restante é dele e tudo é seu. Nossa, vocês entenderem isso? Muda tudo. Mas, por exemplo, religioso não entende. Se tivesse um aqui, já teria falado faz hora, manifestando aqui um aqui. Que é foda, cara. Que é foda. E eu faço de propósito. Tem um evento que a gente faz de vez em quando, e quando dá uma loucura ali, nós chama Céu na Terra. Né? Faz numa casa que a casa é alugada para fazer evento de qualquer outra coisa, mesmo do evento que nós faz. E aí começa a chegar o povo da terra. Sai gente de tudo quanto é lugar. Aí fica lá. Aí chega eu, o pastor aqui. Aí chega eu de short de malhar, tênis, não sei mais o que. O povo olha para mim e fala, esse aí que vai falar ou ele que vai juntar as coisas? Desse jeito. Só que aí depois que toma a pregada, aí já é. Você entendeu? Olha, mas o coração não é enganoso, não, cara. Ai, o que é isso aí? Não quer? Entendi. O coração Ele não é fala- enganoso. É enganoso, só se não limpar, né? Olha, nós estamos aqui. É Tá isso aí. vendo? Você é o meu Vamos orgulho, ver. amigo. Você é o cara. Quando eu Deixa. crescer, eu crescer igual você. Você é foda mesmo. Mas o coração é enganoso só quando ele não está limpo. Então, por exemplo, por isso que ele fala assim, faça o que você quiser, mas guarde seu coração. E ele fala outra coisa. Faz tudo o que você quiser, mas busque a sabedoria. Foi o que minha casa mais buscou nesses últimos anos. Eu tenho 29 anos. Vamos arredondar aí para 8. De 8 a 7 anos foi o que eu mais fiz. Foi comprar sabedoria com o que eu tenho e com o que eu não tenho para comprar sabedoria. Seja ela do céu, que é aprendendo, ou seja ela da terra. Seja cá e seja cá. Qualquer uma delas, que seja aquilo que eu preciso, eu pago mesmo o que for para ir. Você entendeu? A Duda contou lá um dos movimentos que a gente fez para ela ir no evento, e que um evento que transformou minha casa, transformou a casa dela, mas porque a gente tinha um coração ensinável. Porque tem muita gente que vai lá que não tem um coração ensinável, não adianta nada. Sai pior do que entrou. Então, tudo isso é sobre as pessoas, nunca foi sobre a situação. É sempre as pessoas na situação, isso muda tudo. Então, se vocês não tivessem o coração ensinável lá, se vocês não tivessem, pelo menos, disposto, nada daquilo acontecia. E eu abrindo para vocês, eu não ia fazer leão, só para vocês entenderem. Eu não ia fazer leão, não ia fazer daquele jeito, e eu não ia falar o que eu falei. Não ia. A Duda até chegou de falar no começo do evento. As pessoas, eu falo e as pessoas não acreditam. A gente não tem um papel escrito. Não tem. A única coisa que nós teve nesse evento foi quem vai falar primeiro, segundo, terceiro. E a primeira moça estourou o tempo, que arrebentou o tempo de todo mundo. E aí, no final, eu fiquei sem tempo no próprio evento. É a única coisa que estava programada. E apresentar para vocês o curso, que é algo que queima no nosso coração. Fora tudo que foi dito lá, nada foi escrito. A gente quer falar disso, 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 disso. Não, nunca foi. Porque é sempre conversa de alma. O que a nossa família carrega, e a gente vive, uma agulha do que é para ser vivido, mas essa agulha, essa finura aqui, que a gente preza por viver,
É por isso que vocês estão aqui, de alguma forma, ouvindo a gente. E aí tem um BO muito grande, porque ele quer que eu faça mais coisas, só que eu só faço aquilo que eu vivo, que foi um negócio, um ajuste meu com ele, que eu tenho intimidade. Eu falei, então, o senhor quer que eu fale tal coisa, mas eu não vivi. Eu falava de riqueza de um certo nível que eu não vivi. Então, eu tinha que viver primeiro, porque é através da minha vida. E isso muda muita coisa. Por que que outras pessoas falam, ó, não usa esse controle, tá? Não usa. Aí eu tô aqui. Eu falei para você não usar, mas se você tá olhando, eu usando. Automaticamente, tudo que eu falei não vale porra nenhuma, só vale a minha ação. Por isso que eu tenho que viver. E é por isso que, através da nossa vida, a gente ajuda outras pessoas. Através da minha casa, do meu lar, vocês viram a minha casa em cima daquele pau, que é o meu lar, né? E aí, através daquilo que a gente consegue ajudar vocês. E eu vou ser um negócio que muitas pessoas não entendem. A gente nunca quis ajudar as pessoas. Ah, eu saí, eu sempre tive um coração bom. A gente nunca maltratou ninguém, nunca zoou ninguém, nunca fez nada para ninguém. Nunca fizemos. Mas através da nossa vida, o que a gente viu, do buraco que eu estava, do buraco que a Duda estava, por que a gente saiu, as pessoas começaram a chegar. Por que você saiu? Como é que você fez para sair? E aí isso foi tomando uma proporção muito grande. Aí tem uma moça que perguntou aqui para mim, que eu falei, a Ana, eu falei para ela, por que eu não tenho viés? Porque eu não queria estar sentado nessa mesa. Eu fui colocado, só que eu não recusei. Admito que nos primeiros meses eu recusei, sim. Mas depois que eu entendi, e eu falei para Deus que eu só falo sobre essa recusa para mostrar que ela não tem mais valor para mim, a parte que eu recusei, né? E aí as pessoas começaram a perguntar, como é que vocês fizeram? Eu conheci você, olha, você não era desse jeito. A Duda mostrou lá a foto dela. Isso é uma das menos piores que eu escolhi para mostrar. Só para você ter uma ideia. Como é que a Duda Oliver daquele... e Duda, eu não tava no início do evento, eu só peguei quase no finalzinho com a Raquel, né? Como que vocês, qual que foi a virada de chave, assim, que aconteceu que vocês, né, vivenciaram tudo isso de uma forma diferente e realmente começaram a viver do propósito? Eu virei primeiro. Para ser bem resumido, para não estourar o tempo que nós já estourou, eu vivia num âmbito de balada, para ser bem sucinto. E aí eu via que eu gastava a minha vida toda lá dentro, o cara ia ficando mais rico, eu ia ficando mais pobre. Começou dessa forma. E aí me trouxe um pensamento. Eu falei, cara, não faz sentido eu trabalhar de dia e gastar à noite. Começou por esse movimento. Foi o primeiro assim que foi clarificando. E aí depois, que eu tinha muita coisa, um dia eu falo isso em mentoria fechada, mas talvez se você me perguntar pessoalmente, eu posso te contar. Mas vou falar bem sucintamente. Eu tocava o terror nisso. E aí eu falei, cara, ou eu vou me matar, ou isso aqui não vai dar certo. E aí eu comecei a baixar isso na minha cabeça. No final da noite eu estava só, eu estava triste, eu estava tudo... Não era do jeito que eu quero. No final eu estava sozinho, entendeu? Eu estava no meio de muita gente, comandando essas pessoas, e no final eu ia só. Então foi várias microchaves para a verdadeira virar. E aí, quando a verdadeira virou, que era a ambiência que eu estava, não era propício para aquilo que eu estava fazendo, foi onde eu comecei a buscar. E foi uma situação minha. Eu falei assim, eu vou começar a acordar cedo. E aí eu falei, aí meu chefe falou assim para mim, não, você não vai acordar, você é fraco. Você falou que eu abri uma empresa que todo mundo ia trabalhar só na parte da tarde, só porque você dormir. E aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei o primeiro dia, acordei 3h50. Aí fiz o que eu tinha que fazer. Aí no outro dia eu fiz isso também. Aí eu não falei para minha mãe, nessa época eu morava com ela, a Duda morava comigo também, eu não contei para ninguém, eu só acordava e fazia. Aí o povo, mas o que aconteceu? O Oliver tá não sei o quê, e começou. Não chamei ninguém. E aí chegou no meio, as pessoas começaram a perguntar e eu só falava aquilo que eu queria. Aí foi o processo de transformação. Mas a chave mesmo foi quando eu olhei para a minha vida e falei, essa vida não é a vida que eu quero. E aí eu comecei a falar a verdade para mim. Então, a primeira chave minha foi falar a verdade para si. Aquela pessoa que sorriu para você não é a verdadeira pessoa que estava sorrindo. Comecei a ter esses conflitos, esses debates comigo mesmo. Falei, cara, não faz sentido eu estourar 20 mil de champanhe,
não faz sentido eu fazer tal coisas e no final dessas coisas a minha conta sempre é negativa para o meu lado. Então eu comecei a falar umas conversas duras para mim. E aí eu falei, nem a cueca que eu uso é minha, nem a meia que eu uso é minha. Eu moro na casa da minha mãe. Aí eu comecei nesse processo. Foi um dos processos mais doloridos, mas hoje eu vejo que foi fraquinho perto do que eu já passei. Mas se eu fosse resumir tudo isso para falar a primeira chave para você, eu falo assim, falar a verdade. Quando eu falei a verdade para mim, foi quando mudou a situação da minha vida. Porque você pode mentir para todo mundo, você só não mente para duas pessoas. Para você e para Deus. Essas duas você não consegue. E aí, quando você começou a falar para esse cara, realmente, né? Isso aqui para mim não está dando certo. E aí Deus falou, que bom que você começou a dar a resposta certa. Aí você começa no processo de transformação. Então, falar a verdade. E é engraçado que nessa narrativa que eu estou falando para você, contando a minha história, vem muita coisa na sua cabeça que você tem que fazer. Isso é muito incrível. E Sim, aí, com se eu anotaria e ia fechando essas coisas, uma por uma, no seu tempo. Mas quanto mais você acelerar, mais rápido é. Quanto mais você andar com pessoas que estão falando isso, mais rápido é. Quanto mais você entender, quanto mais você tomar a atitude, é mais rápido. E aí eu vou te dar uma segunda. Depois que eu comecei a falar a verdade para mim, foi caindo todas as fichas que você imaginar, né? Todos os níveis da face da Terra. E aí vem uma segunda parte, a colheita. Porque eu plantei muita coisa. Eu plantei muita coisa. Eu vou dar esse exemplo, mas não é isso. Eu devi uma pessoa, eu cheguei nessa pessoa e falei, ó, eu vou ter que te pagar, eu vou te pagar 10 centavos por dia. 5 centavos, 10 centavos, não importa. Eu resolvi a minha dívida com essa pessoa. Eu nunca devi ninguém, tá? Mas é só para mostrar como analogia. Então, eu fui começar a acelerar o meu processo de colheita, porque o plantio está lá. E se eu não colhesse, ela vai colher no tempo dela, que é no tempo da vida, que é pior ainda. Então, eu acelerei o processo. Então, aquilo que era para colher 2 anos, eu comecei a colher já agora. Então, eu comecei a perdoar muitas pessoas, eu comecei a ressignificar com as pessoas, eu comecei a me libertar, eu comecei a pagar minhas dívidas, eu comecei a falar a verdade para mim. Isso aqui é tudo colheita. Aí eu comecei a colher e jogar fora, porque para limpar o pasto para fazer uma nova plantação. Entendeu? Entendi. É isso. Perfeito. Mas Começou a colher. Você colheu. Isso é perfeito. forte, né, Oliver? Muito Porque forte. tudo a gente tem que colher, né? Então, se a gente começa o processo de transformação, a gente sabe que a gente fez muita cagada no passado e que isso vai ter que ser colhido, a gente pode acelerar isso, né? Acelera. Mas você Cara, só que consegue doido. acelerar quando você entende seu plantio. Se você não entender, aí você vai ficar Deus dará. Mas eu acredito que pela sua pergunta seja... Hã? Eu nunca tinha parado para pensar do colher os seus erros, sabe? Para você limpar o pasto e você colocar novas sementes. O que acontece? Literalmente. Uma chave que é libertador. Forte. Nossa, Uma e todo chave- mundo entendeu isso, gente. Forte isso, hein? Uma chave é libertador, né? É você entender que é o seguinte: o medo, a mentira, tudo que é do lado de lá, que é ruim, só tem peso se ninguém sabe. Presta atenção, vou repetir. O que é ruim, o que é dor, o que é mentira, o que é sofrimento, tudo que é ruim só tem peso, só tem valor quando ninguém sabe. Então, se eu matei uma pessoa e não contei para ninguém, aquilo me atormenta pro resto da vida com medo de alguém descobrir o corpo. Se todos sabem, a pressão baixa, eu pago meus pecados, que eu vou ter que ser preso porque eu matei uma pessoa, só que aquilo não pertence mais a mim, ela baixa o preço. Então, uma coisa que eu falei, que eu peguei no evento que eu fiz, eu vou falar para vocês de novo, o diabo não é criativo. Ele vai te derrubar nas mesmas coisas que você cai. Ele só vai usar artimanhas diferentes. Então, se você entender isto, quando ele vir no golpe, você fala, toma, aí não cai mais. Então, volta na frase. Só tem peso aquilo que ninguém sabe. Só te arrebenta se ninguém sabe. A mentira só tem poder se ninguém sabe. Se todo mundo sabe, não é mais mentira. Vou falar para você aquele negócio que você fez. Aí eu vou falar, já todo mundo já sabe, você baixa. Só que aí você pode levar para um viés no sentido de quê?
Todo mundo sabe, vou abraçar a causa. Aí você toca o terror naquilo que você fazia. Errado, pessoa idiota. Agora, se a pessoa falou, ela tirou um peso, ela vai raciocinar com clareza, vai assumir, vai aprender com o erro e nunca mais vai vivenciar. Aí volta naquilo que eu falei, cagadas de minha vida que eu falei lá no evento. Então, a pessoa que quer apagar o passado, ela é idiota, ela é burra, porque o passado dela foi o que trouxe o presente para ela. E se você apagar o seu passado, automaticamente você não existe. Então, no seu passado, você vai lá, cagadas de minha vida, deixa eu ver as mentiras que eu fiz para não mentir mais, o que eu aprendi com elas? Eu aprendi que se eu mentir, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tirou o peso, aprendeu, não repete. Porque só aprendemos no erro, não aprendemos no acerto. Acerto passa direto no certo. Agora, vou dar um exemplo de uma porta. Essa porta está fechada. Se eu vir correndo e bater nela, eu vou arregaçar a cabeça. Mas se a porta estiver aberta, nunca que eu vou olhar se ela está fechada. Mas se da outra vez, se ela estiver aberta ou fechada, eu vou com a mão para conferir, porque eu já tomei naquele lugar. Eu consultei a cagada de minha vida. Você entendeu? Então, por mais doloroso que você acha de assumir os pecados, as dores, as merdas que você fez, as cagadas de minha vida que você fez, isso é escuta o que eu estou te falando. Isso é infinitamente menor do que a sua vida. Você fez uma chacina, matou 1 milhão de pessoas. Vai pagar caríssimo. Mas se você arrepender, você não sabe o peso que tem. Você contando que tinha matado 300 mil pessoas e agora você está levantando mais 300 mil. Você entendeu? Eu sou prova disso, hein? Eu também. Sou prova disso. Por muito tempo eu vivi a minha vida escravo de algumas situações que eu falava, não, se eu contar vai ser pior, não sei o quê. Aí você fica carregando esse peso. E aí tudo que você vai fazer, você cria na sua cabeça que, tipo assim, parece que se você contar aquilo, sua vida vai acabar, mas não é. Na verdade, é aí que sua vida vai começar de verdade, né? É muito louco isso. E quando aconteceu toda a situação e a reação da pessoa que eu contei, no caso, a minha esposa, foi amor, aí eu confesso para vocês que foi uma oportunidade que eu tive de sentir pela primeira vez o amor de Deus através de uma pessoa, assim, próxima demais. E aí isso aí me curou demais. Isso aí me curou, me transformou, foi surreal. Foi surreal. Uau. É o seguinte, Deus, se você... não vai ficar aqui para horas, né? Vocês estão com tempo aí? Amanhã é feriado, né? Vamos lá. Deus, ele já morreu e já pagou. É feriado. E ele já pagou pelos nossos pecados. Já pagou. A hora que vocês quiserem que eu pare, eu paro. Quando Deus já pagou pelos nossos pecados. Só que aí você peca ainda, é que você não acessou o sangue. Porque depois que você acessou o sangue naquilo que você pecou, é impossível você pecar de novo. Você entendeu o que eu falei? Cara, isso é muito forte. Se você verdadeiramente acessou o sangue, é impossível. Você pode até dar uma fletadinha, mas no final você não vai, porque a carne é fraca, mas o espírito não. E é por isso que quando eu falei do leão, apareceu um monte de leoa lá. Sabe de onde que é? Então é isso que eu estou falando para vocês. Então, sei lá o que você fez de sua vida. Colhe esse negócio logo e começa de novo. E, na verdade, nem é começar de novo, porque você vai ter essa bagagem de como não fazer. Lembra da pessoa que quebrou? Eu vou escutar muito mais ela do que a pessoa que ainda está na expectativa de criar uma empresa. Essa pessoa não tem nada do que eu preciso. Agora, a pessoa que quebrou, ela tem as cagadas de minha vida e vai falar, mano, não vai para esse caminho, que esse caminho aí é ferrado. Já comecei livrando um jeito de não fazer. O lance que a pessoa quer aprender só como fazer. Como fazer tal coisa? Peraí. Como fazer tal coisa? É legal. E como não fazer também? É um aprendizado. Tipo, como não fazer? Você sabe que não precisa matar, que você sabe que matar é errado. É como não fazer. Teve um nesse céu na terra aí que eu falei para vocês? Eu fiz um dia, eu cheguei assim pro cara e assim, falei para todo mundo, vamos aprender com o diabo aqui agora. Nossa Senhora! Meu, só não batendo em mim, porque tinha respeito. Como, Oliver?
Chama céu na terra. Você é um cara simples na palavra, não sei o que, não sei o que. Você fala um trem desse, fala, calma, confia em mim? Confia. Então, escuta. Mas vamos lá. O diabo perdeu, já sabe o final, conhece a Bíblia mais que você, conhece Jesus mais que você, sabe que todos existem, não é fé, é um fato, ele viu, fudido, perdedor. Todo dia ele acorda e fala, eu vou ganhar. Você vencedor, topzera, leão, anda com os caras, é o cabuloso. Será que eu vou conseguir? Acabamos de aprender. Acabamos de aprender com o cara. Você entendeu? Se o cara que é ferrado, está lutando todo dia, acabamos de perder o quê? Perseverança. Na cabeça dele, ele vai conseguir detonar. Mas não vai. Acabamos de aprender. Só que o ignorante não aprenderia. Um religioso correu nessa hora que eu falei. Mas acabou de perder uma chave gigante. Então, muita revolta daquilo que eu falei. Muitas vezes as pessoas querem aprender como fazer. Mas se você não sabe como fazer, procura como não fazer. Já é um embasamento. Você embasou, já fez aqui, ó. Tem o parâmetro. Oliver. Como não E fazer? é igual quando a religiosidade está tão aflorada na pessoa, é a parte que ela espiritualiza tudo, né? E começa a colocar tanta culpa no diabo que nem ele é. Por exemplo, Culpa se nem a é minha dele. vida financeira tá uma merda, é culpa do diabo. Nossa, é o diabo que não deixa eu prosperar. E aí ela acaba dando esse mérito pro diabo, porque é isso que ele quer, espiritualiza tudo e tira a responsabilidade da vida que Deus deu para ela. Porque, assim, entenda uma coisa, aqui na Terra, a gente nasceu para governar e para prosperar. Esse é o nosso propósito. Quando eu abro a minha caixinha de pergunta, a maior pergunta que tem é qual o meu propósito? Então, as pessoas não têm uma busca muito grande. Quando ela entende que o seu propósito tem um propósito principal, porque o nosso propósito ele é múltiplo, mas existe um propósito principal, que é o quê? Governar, prosperar sobre todas as coisas, que é o Gênesis 1:26. Quando você entende isso, a vida que a gente tem aqui, ela é responsabilidade nossa. Então, se a vida do fulano ou ciclano tá uma merda, é culpa dele. Então a gente não, as pessoas ficam dando mérito pro diabo que nem ele precisava e de graça. Um negócio Então pra a você, gente foi bem engraçado. Teve umas duas ou três pessoas que andaram com um monte de mentor. Pagou rios d'água para os mentores. Aí eu falei, e aí? Mas não resolveu nada, Oliver. Não sei mais o quê. Eu falei, conta aí. Aí a pessoa falou, então tá, deixa eu te pagar. Então, deixa eu dar aqui para você o que você pagou e não recebeu. Aí você toma. É mais simples, você imagina. O processo, o propósito, ele é primário. É igual para todo mundo. Não muda. Vou deixar um negócio sem graça. Não muda. É um para todos. O que muda é o múltiplos dele depois. Que aí coloca a sua essência. Exemplo. Qual que é? A Duda falou primeiro. Governar sobre todas as coisas. Esse é o primário. Você começou governando a sua vida, automaticamente você não atrapalha a vida dos outros e ainda é espelho para aquele que não governa a vida. Propósito é ajudar outra pessoa. Entendeu até aí? Propósito é ajudar outra pessoa. Aí você fala, Deus realmente não precisa de ajuda, mas automaticamente você ajudando outra pessoa, você auto se ajuda e você bomba o mundo positivamente. Então, o propósito nada mais, nada menos é do que você entender quem você é, você ficar bem consigo mesmo, automaticamente você cria uma família, essa família fica uma potência, e através da sua família, mais pessoas criam famílias potentes, e aí agora vocês acabaram de entender o que é Leão da tribo de Judá, na simplicidade. Aí, eu sou um corredor, a minha linguagem é de corredor. Esse é o múltiplo. Eu gosto de carro? Múltiplo. Gosto de paraquedas? Múltiplo. O que é múltiplo? Eu vou usar o que eu acabei de falar, vou pôr na minha linguagem e vou falar com o cara da corrida de carro, com o cara do pular de paraquedas, com esses caras. Então, esse múltiplo. Aí, por exemplo, a Maria, a Marta, não é. Ela não gosta de paraquedas. Ela não gosta de carro. Mas ela gosta de alpinismo. Ela gosta de qualquer outra coisa. Então, esse particular é o seu múltiplo. Mas ela só vai fazer isso se ela tiver enraizada, que o propósito dela é através da sua casa. Por que hoje, qual que é a instituição mais atacada da Terra? Alguém sabe responder? A instituição,
a figuração, a parada mais atacada da Terra. Você sabe dizer qual que é? Pode falar isso, bem. Também não ficar falando só A igreja. você. Qual? A igreja, não é? Não. Mas chegou próximo. Mais uma? A família, Larissa falou. Família. A família. E automaticamente é uma igreja. Não é de 4 paredes, mas sim é de 2 pernas. Você entendeu? A instituição mais atacada da face da terra é a família. Porque um bandido rouba para onde? Para a família dele. Seja a família de malandro ou seja a família de sangue. A instituição de uma cidade é famílias governando várias áreas. Eu vou ficar com a saúde, o outro vai ficar com a finança, o outro vai ficar com não sei o quê. São famílias. Então, a instituição primária que Deus criou é a família. Então, quando você entende a sua casa, automaticamente, só de você estar entendendo a sua casa e prosperando na sua casa, você alivia o mundo. Exemplo, chulo, mas vai ser bom para entender. Por exemplo, eu não uso Bolsa Família, eu não tenho. Automaticamente, eu me autossustento a minha casa. Não preciso desse incentivo. Tem outra pessoa que ainda não. Então, ela pega. Já pensou se eu e ela pegasse? Ia quebrar a máquina mais rápido, não ia, porque já está quebrada, mas você quebraria mais rápido. Então, só de eu cuidar da minha, eu já não pego isso. Eu dou um exemplo chulo, mas vocês conseguem entender. Então, esse é o propósito. O propósito é você ajudar as pessoas através da sua vida. O que é através? Olha, você era magro e agora você era gordo e agora você é magro. Como é que você fez isso? Claro, eu comecei a correr. Vou fazer também. Eu não parei para ajudar o cara. Ele viu através do meu resultado. E ele teve curiosidade de perguntar para mim. E se ele não tivesse, eu não falaria. Porque é sobre a minha vida. Vai cuidar da sua vida. É a minha vida. E aí, automaticamente, a pessoa pergunta, ela vai ajudando. E vira isso que vocês estão vendo. Se eu não tivesse cuidado da minha casa, vocês não estariam nessa reunião hoje. Vocês estariam em outra. Mas não nessa. Público próximo nível, evento Mulheres do Reino, vocês não estariam. Se eu não estivesse cuidando da minha casa. Se a Duda não estivesse cuidando da casa dela, vocês não estariam aqui. Pronto. Esse é o propósito. Acabou. Vocês acabaram de entender o que é o propósito. Só que como que vocês entram nisso? Resolvendo a si mesmo. Hoje, para mim ter a minha esposa do jeito que eu tenho hoje, com essa sabedoria, com essa doçura, com tudo isso, eu tive que me entender primeiro. Eu tive que entrar no moedor de carne primeiro. Eu tive que pôr lá e ver o que sobra. Depois que eu me entendi e fiquei forte, aí eu vim e falei, deixa eu te ajudar. Aí eu comecei a ajudar. Aí chama egoísta positivamente. Eu fui egoísta, mas automaticamente que eu me fechei para mim, eu estava ficando forte para ajudar ela. E aí foi um processo de transformação, a gente transformou junto. Mas aí você pega um outro código. O primeiro que acorda em casa, acorda a família toda. O Rafael que está correndo, acordou primeiro. Ô, Rafael, você chegou de ver a foto que eu mandei da Larissa antes do evento? Depois, se a Larissa permitir, eu mando para vocês. É 2 pessoas diferentes. Eu vi. Se você ver só ela agora e eu mostrar a outra, vai mentira, não é ela. A Larissa transformada. Pode mostrar aí. Depois eu mando no grupo para vocês verem. Beleza, gente? Vamos encerrar, senão nós vai ficar aqui até amanhã, né? Mata um frango e faz uma galinha com arroz, aí já é. Olha que nós comemos, é bom, hein? Esse tal de frango, galinha com arroz, é negócio bom, hein? Deixa eu só tirar uma foto, já que vocês não querem abrir a tela, eu vou tirar uma foto aqui, só para mostrar para o povo que não quis. Todo mundo abre a tela aí, pessoal. Vai lá, gente. Aí, vou contar. Calma aí. Aí, ó, até Lucas aí, amigo. Que isso, hein? Vai lá. 1, 2, 3 e... Foi. Mais um agora. Valeu, gente. Foi massa. Valeu. Obrigado, hein? Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau, tchau.